Muito bem, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dogcast, esse podcast onde a gente fala sobre empreendedorismo digital, sobre marketing digital, e aqui a gente traz muito conteúdo de valor para vocês que estão no dia a dia digital aí, criando conteúdo para os seus negócios, para suas empresas. E hoje eu tô com um cara que é um fenômeno aí no digital, tem trazido um conteúdo de muito valor nas redes sociais, já impactou muitos negócios, e eu não tenho dúvida que a gente vai trazer um conteúdo muito massa para vocês. Então fique comigo depois da vinheta que eu apresento o convidado. Muito bem, Darlan, seja muito bem-vindo ao Dogcast, cara, é um prazerzão te ter aqui. Eu quero já te dar as boas-vindas, já falar um pouquinho do que a gente conversou aqui no off e te apresentar aqui no meu ponto de vista pra galera, depois eu deixo também tu te apresentar aí. Beleza. Então, o Darlan, ele é empreendedor, palestrante, mentor e consultor e tem, eu acho que pelo que a gente conseguiu ver no teu Instagram, 3 pilares centrais aí do teu negócio hoje, né, e do que a gente acompanha, óbvio, do teu trabalho. Vendas, liderança e carreira. Então, eu Isso. acredito que o nosso papo ele vai ser muito voltado dentro desse core aí. No off já me contou sobre teus anos de experiência aí no corporativismo e por trás do comercial de várias empresas grandes. Então, não tenho dúvida de que vai ser um baita papo. Quero te deixar tu te apresentar para minha galera aí, para quem da tua galera também vai estar nos assistindo. E Beleza. o microfone é teu. Bora, muito obrigado, Doug, aí, por esse convite. Fiquei muito feliz aí quando Que veio a massa. mensagem lá para poder participar. Eu já estava consumindo alguns conteúdos teus aí há alguns meses, né? Já que eu vi alguns cortes. Eu falei, cara, eu quero estar lá em algum momento, né? Eu sou um cara muito de construir essa visão, né? Sobre, olha, eu quero estar lá, eu vou estar lá. É só uma questão de, né? De quando e não uma questão de ser, Show. né? Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Meu nome é Darlan Wilsman. Eu sei que o sobrenome não é, é um pouco complicado, né? Para quem tá Eu nem ouvindo, para tentei, quem tá eu já falei assistindo. só Darlan, Eu já deixei sei, tu te eu apresentar. vi que tu já foi no atalho aqui, é a melhor Darlan. Eu falo sempre pros meus alunos aqui, pros meus clientes, ó, não tem muito Darlan famoso, então é tranquilo, Mais deixa assim fácil, mesmo. Se for Darlan, vai ser Darlan e tá tudo certo, tá? Boa. Eu tenho 36 anos, como você falou, sou empreendedor, sou palestrante, mentor, consultor na área de vendas, falo sobre carreira, sobre liderança, gosto muito de falar sobre comportamento também, né? Legal. Sou pai da Lara e da Lorena, a Lara que tem 6 anos, e a Lorena que agora fez 3 anos, né? Sou marido da Edna, e o meu trabalho justamente é fazer com que as pessoas não sejam mais um, né? E eu sempre digo isso. Qual é que é o teu trabalho? É que você não seja mais um. Legal. Certo? Porque hoje tem muita gente vendendo produto no mercado, tem muita gente oferecendo produto, eles ligam para você dizendo assim: "Ô Doug, você não tá precisando tomar um remédio aí?", né? E é basicamente isso que eles fazem. É vender produto, é falar sobre produto, é oferecer produto. E quando a gente vai olhar sobre vendas, sobre relacionamento humano, não tem nada a ver com isso. Então, o que eu quero ensinar para as pessoas é, de fato, como elas não vão ser mais um no mercado, mais um que está ligando, mais um que está tentando vender, e sim pessoas que estão querendo conquistar, né, relacionamento com as pessoas, usando sim elementos de persuasão e não de manipulação, e é assim que a gente vai construir nossa carreira. Perfeito, perfeito. Bom, vocês já viram que o papo vai ser de alto nível aqui. O Darlan recentemente está voltando aí do Gramado Summit também, né? Teve Legal. conteúdos muito valiosos lá. E já me contou aqui no off algumas coisas bacanas que ele vai estar trazendo para vocês, então não percam tudo que a gente vai falar por aqui. Outra coisa importante também de eu falar aqui pra galera, antes da gente iniciar as perguntas, é que eu fui muito bem recomendado do teu trabalho, da tua participação pra estar Legal. aqui, né? Tanto pelo Josi, que é da casa aí, a galera já conhece, quanto por outros convidados que já passaram por aqui também, falando muito do seu trabalho, já te seguia, também te acompanhava, Certo. mas a galera aí tá te recomendando muito. E, cara, isso não, eu acho que não tem mais Uhum. valor maior do que isso, né? Quando outras pessoas estão Sim. recomendando a gente, recomendando o nosso trabalho. Então é aquele reconhecimento máximo, assim, acho que é o maior elogio que a gente pode ter, cara. Outra Muito pessoa bom. dizendo, meu, leva esse aqui porque esse cara é bom. Legal. Então, Que bom, bom. bom não, né? Mas porque tem um conteúdo de valor. Então, Uhum. quero te dar muito boas-vindas aí ao Dogcast e iniciar nossa conversa aí tentando construir. A gente sempre tenta construir uma linha do tempo aí Uhum. dessa visão de, putz, onde eu estava, onde eu me imaginava estar e onde eu Uhum. estou, né? Que ponto eu tô hoje. Então, tu já me comentou aí no off que tu teve 16 anos, né? De atendimento comercial em outras empresas até iniciar o teu próprio negócio. Uhum. E eu queria que tu contasse, assim, brevemente pra galera como que foi esse período, como que tu Uhum. atuava nessas empresas. E o principal, qual que foi a faísca pra te Certo. sair desse ambiente e se tornar empreendedor? Legal, legal. Trazendo um pouco dessa história dos 16 anos, de uma forma bem resumida, né, eu venho então minha mãe é professora, meu pai trabalha como motorista na prefeitura e essa minha a minha trajetória, basicamente, ela passa por muita influência dos meus pais, né. Eu sei que o sonho da minha família Uhum. muitas vezes é que eu fosse concursado também, porque era aquela história toda, né. Sim. Primeiro vamos tentar passar num concurso que a tua vida tá garantida, né.
E em algum momento da minha carreira, cara, eu era um aluno nota 6, um aluno nota 7, um aluno no máximo nota 8. Eu não gostava de decorar as coisas, não gostava de estudar, eu digo assim, de decorar, né, Uhum, uhum. as matérias. Eu ia muito bem em português, que era a minha grande matéria, tirava 9, 10 sem fazer força, porque eu gostava Legal. de ler, gostava de consumir muito conteúdo. Enfim, eu fui tendo essa trajetória. E aí, o que aconteceu ao longo da minha vida profissional, né? Eu comecei, minha mãe já me induzindo ali ao ensino, porque ela é professora, então comecei como dando aula de informática, né? Naquelas Ah, épocas que que a gente legal. dava Sim, sim. curso de Windows, Word, Aham, Excel, aham. datilografia, Corel. Sim. Foi meu primeiro trabalho, então eu estudava pela manhã e trabalhava à tarde. E depois, perto dos 18 para 19 anos, eu fui trabalhar numa distribuidora de medicamentos, que é onde Uhum. de fato começou a minha carreira corporativa mesmo, né? Lá eu tive um episódio bem marcante que foi de um erro que eu cometi, que hoje virou tema de livro, que hoje virou tema de palestra, né? Que eu cometi um erro de processo, que eu joguei o maior negócio da história da empresa fora, né? E me senti muito mal, né? Naquele momento. Eu tenho uma história com um pallet hoje que eu subi até o terceiro andar da empresa, né? Fui até o terceiro andar da empresa, comecei a caminhar pelos corredores e eu vi um pallet vazio. Tinham vários pallets de medicamento lotados, altos, assim, com caixas, e tinha um pallet vazio. Sentei lá, né, comecei a chorar e liguei para minha mãe e disse para ela que eu não servia para nada, que eu não queria mais estar ali, que eu não queria mais aquilo da vida. Minha mãe só me disse o seguinte: "Espera, não tomarei uma decisão agora e amanhã você decide". Caramba. Eu fui para casa, né, muito triste, chorando, abalado, porque todos os meus colegas sabiam que eu tinha cometido um erro, que a gente tinha perdido um grande negócio. E eu decidi naquele dia, cara, foi uma coisa muito interessante, Doug, que eu decidi que com 35 anos eu estaria no palco influenciando a vida das pessoas. Aí me pede ela, por que 35 anos? Não sei, cara. Na boa, não sei. Foi uma questão que veio na minha cabeça e isso, ó, com 35 vai acontecer isso. Bom, eu comecei a trabalhar tanto, tanto mesmo, cara. Eu trabalhava de madrugada, estudava na universidade aqui, Uhum. voltava para casa, levava trabalho para casa, mas eu tinha decidido uma coisa, incrivelmente a empresa não me demitiu, não sei como, Olha aí. talvez não podia, não tinha, ó, vai com ele, é Sim. pior sem, né. E aí eu comecei a estudar tanto e trabalhar tanto que em um ano depois, praticamente, eu fui convidado para ser gerente comercial da empresa, né, Caramba. e dando muito resultado naquela época, né. Então eu compensei todo aquele erro, todo aquele negócio que eu joguei fora, compensei várias vezes depois, né. E aí, aquele foi um ponto de inflexão, né, na minha vida, que é Uhum. decidir não ser um profissional fracassado e decidir ser um profissional de sucesso. Bom, fiquei por 7 anos nessa empresa, né, onde eu tive uma carreira muito legal, decidi mudar, né, fui para o setor de cosméticos, depois fui para o setor financeiro. Então foram aí vários anos, sempre trabalhando na área comercial, como líder, como um vendedor. E aí quando eu estava basicamente aí, quando eu estava praticamente quando a gente estava na pandemia, a minha esposa estava grávida da Lorena, né, então estava grávida da nossa segunda filha. Eu comecei a ter algumas inquietações mais fortes, assim, sabe. Eu inclusive hoje falo que a gente não deve confiar tanto na manada, porque a manada é a maioria das pessoas e a maioria das pessoas não alcança grandes resultados, portanto, Verdade. eu não posso ouvir o que a maioria diz. E aí eu disse o seguinte: "Cara, eu tô vendo a manada toda dizer que a gente tem que fazer isso, isso e aquilo, que agora tudo vai ser digital, que não sei o quê, mas eu não confio tanto no que eles estão falando, e eu acho que eu tenho que ir para um outro caminho". A empresa onde eu estava é uma empresa muito sólida, porém eu não via que o que eu defendia era válido para ela no futuro, né, vamos dizer assim, desculpa, eu defendia que algumas ideias que eu considerava serem cruciais para a empresa, não era a mesma forma que a empresa Uhum, enxergava, e eu disse: uhum. "Cara, a empresa onde eu tô não enxerga da mesma forma que eu enxergo, e não tem problema nenhum, não tem certo ou errado. Eu simplesmente enxergo um outro caminho, a empresa enxerga de uma outra forma, tá tudo certo". Segundo, eu tive um amigo que um dia chegou para mim e falou assim: "Cara, para mim você é um elefante preso numa cadeira". Caramba. Isso foi uma pedrada, né, o Isaac, meu amigo, Uhum, chegou e falou uhum. isso pra mim. O meu irmão me deu uns toques também e falou assim: "Cara, você nos times de futebol capitão, você é o cara que fala no vestiário, você é o cara que sempre conduz as coisas e, cara, na tua carreira eu não tô vendo isso", Uhum, certo? E eu tive um episódio também que eu vi uma frase do que o Joel, né, teve um episódio do Joel com o Nigro, uhum. que o Nigro teria chamado ele de desperdício, e isso tudo foi muito perto, cara, Eu já sabe? vi isso em Vários vídeos episódios muito contando sobre perto, isso. assim, várias mensagens muito Uhum. perto. E aí eu falei assim: "Cara, eu não adianta eu ser mais teórico, né, a teoria não vai me levar pra frente", né, e eu digo isso para as pessoas hoje, né, o que te leva pra frente são teus resultados e não a tua teoria, né. E aí eu disse: "Cara, eu preciso fazer algo diferente da minha vida",
vou abrir meu negócio e vou testar se aquilo que eu defendo de fato tem resultado e aquilo que eu defendo de fato vai me levar para um próximo nível. Tinha uma carreira boa, Uhum. com bons cargos, com bons salários, mas eu não era uma pessoa extremamente próspera, né? Eu tinha uma boa condição, sempre vivi muito bem, mas não tinha uma prosperidade. E aí eu digo, eu tenho que testar isso. E foi no momento que eu tive essas mensagens, no meio da pandemia, que eu disse, cara, sentei e falei com minha esposa, falei, cara, vou mudar, vou fazer algo diferente, não quero ir onde a manada tá indo e eu vou pro lado de cá. E aí foi, eu acho que um momento muito importante, assim, que de fato solidifica um pouco esses resultados que eu tenho tendo. Eu acho que foram boas escolhas que eu acabei tendo ao longo dessa trajetória. Caramba, cara, que loucura, assim, que tanto ponto decisivo e que a gente Sim. não tem controle. Agora é fácil Uhum. de contar, né? Sim. Aquela Sim. velha Sim. frase do Jobs lá, conectando os Uhum. pontos, quando a gente já passou, né? Mas quando a gente tá vivendo tudo isso, é um turbilhão de coisas. E eu acho que é natural, enquanto você tá contando a trajetória, eu tô pensando também em coisas que aconteceram Aham. comigo, né? Aham. E antes de entrar um pouquinho em como tá o teu trabalho hoje, né? Uhum. Da tua Uhum. atuação aí, dos clientes que tu atende também, porque muita galera que vai estar nos assistindo tem certeza que já teve o teu dedo Aham. ali no meio. Tá. E eu acho que eu quero entrar muito nisso. Eu queria aproveitar esse gancho e falar sobre ambiente, assim, Sim. porque a minha Uhum. visão em relação ao que tu tá contando, e que foi o que aconteceu comigo também. Eu trabalhava num não vou entrar em detalhes, mas eu Tá. trabalhava numa agência Uhum. e assim, o ambiente lá era muito ruim, né. Hoje tá na moda falar que era tóxico, na época Uhum. não existia não, mas não era Não era a palavra que se usual essa usava. palavra, né. Uhum. Mas era um ambiente bem tóxico, assim, e tudo que acontecia lá. Só, cara, eu sempre fui um cara que eu sempre fui de entregar mais do que eu sou Uhum. pago pra fazer, Uhum. sempre, sempre, Uhum. sempre, sempre, sempre fui assim. E e o que eu comecei também, comecei a estudar sobre finanças, comecei a estudar mais sobre marketing, já trabalhava na Uhum. área, né, comecei a estudar mais sobre performance, enfim. E qual foi a faísca que aconteceu comigo? Foi, eu senti: "Cara, eu não tô explorando tudo que eu poderia aqui dentro", Perfeito. porque assim, eu tô tentando trazer uma similaridade Uhum. com o que tu contou, né. Uhum. Uhum. Então eu acredito que eu poderia fazer mais coisas, só que aqui a empresa tem uma visão, tem a Sim. sua maneira de fazer as coisas, tem, né, tem a Total. sua estrutura, tem os seus Uhum. dinossauros aqui dentro que Uhum. querem fazer as coisas sempre do mesmo Uhum. jeito e, cara, eu não vou conseguir fazer. Aham. Então, ali foi a faísca onde eu: "Não, eu preciso me testar, preciso Sim. ver se o que eu tô Sim. imaginando faz sentido realmente". Uhum. E depois ali, sim, foram questão de meses até eu sair daquele ambiente e as coisas, cara, logo já performou, já Uhum. ganhava Uhum. mais, daquela função Uhum. comecei a atender e deu tudo certo, graças a Deus. O começo de um sonho deu tudo certo, né. Só que eu acho que o ambiente ele tem muito tem muito a ver com isso e eu vejo muitas pessoas, assim como eu estava naquela época, presa a isso, porque, assim, Uhum. acredito que eu poderia ser diferente, Uhum. acredito que poderia fazer diferente, acredito que eu poderia ter um resultado diferente, Uhum. mas isso só vem com o nosso crescimento, a gente cresce, a gente vislumbra que poderia ser mais, Sim. e aí meio que o ambiente parece que ele ficou pequeno, Sim. né, Perfeito. parece que a gente: "Putz, eu". Você está subutilizado. Exatamente. O que que tu pode falar mais sobre esse Legal. processo e pra quem de repente tá nesse Legal. ambiente agora? Cara, o assunto é incrível, assim, eu geralmente uso uma analogia quando a gente vai falar de ambiente e de influências, né, Uhum, porque uhum. na Boa. verdade eu sempre defendo que nós somos reflexo do É que tem verdade, fora da gente, é assim, sabe. verdade. Nós somos reflexo do nosso ambiente, das nossas influências, né. E eu costumo usar uma analogia, como se todos nós fôssemos uma casa, e Tá. essa casa só tem uma porta, não tem janela, não tem nada, ela só tem uma porta. Uhum. Tem pessoas, cara, que no final depois de um tempo, elas estão reclamando que a casa delas tá bagunçada, que tá tudo, né, o negócio tá complicado, a vida não tá boa e tal, e aquela bagunça. Uhum. Só que por que se tornou uma bagunça? Porque essa pessoa não ficou na porta cuidando quem entrava e quem não entrava. Ou seja, ela deixou a porta aberta, deu as costas, descuidou, entrou de tudo ali dentro. Quando ela vai ver, cara, minha casa tá uma bagunça, tem lixo pra tudo que é lado, eu não tô confortável com isso. É porque ela não cuidou quem entrava e quem não entrava na porta. Agora, se você escolhe estar na porta, ou seja, eu tô na porta o tempo inteiro, eu sou o vigia do que entra aqui, e eu vou dizer assim: você entra, você não entra, o que que vai acabar acontecendo? Eu filtro muito do que vai passar ali e Perfeito. certamente a minha vida vai ser melhor. Ou seja, quando a gente vai trabalhar ambiente, a gente praticamente está sendo porteiro da nossa casa, né? Está Uhum. cuidando, está sendo vigilante, dizendo o seguinte: o que que eu quero que entre nessa casa? E você vai ver que ao longo do tempo, menos coisa ruim vai Uhum. entrar gente mais interessante, vai entrar gente que você vai aprender com elas. E é basicamente esse é o resumo que eu faço quando eu falo de ambiente, Que né? legal, cara, legal. E é muito legal a gente pensar assim, muitas vezes a nossa família vai tentar nos induzir, nos influenciar a ser alguma coisa. E não é Uhum. por mal, cara.
Por exemplo, meu pai é concursado, minha mãe é concursada, minha esposa é concursada. É óbvio que a minha tendência seria de ser Uhum. concursado. Eles não estão errados em pensar dessa forma e me induzir, porque foi a forma, é a forma como que eles veem a vida, era o Total. sonho deles e tá tudo certo, eles são pessoas felizes no que fazem. Só que muitas vezes, eles obviamente vão nos dar conselhos que vão ser diferentes do que a gente imagina. E aí você vai dizer o seguinte: "Tá, mas, eu precisava de apoio nesse momento e eles estão me criticando porque eu não quero passar num concurso". Uhum. E aí o que eu sempre digo: não adianta a gente discutir com quem não entende o que a gente está fazendo. O Perfeito. que que a gente tem que fazer? Cara, eu entendo, eles pensam dessa forma e tá tudo certo, vou respeitar, só que o meu caminho é outro. Mas eu não vou brigar com eles por causa disso. Não adianta brigar com quem não entende o que você está fazendo. E aí, só que para você ir para um outro caminho, não adianta só ficar perdendo tempo brigando. Eu vou para lá e vou escolher o ambiente que vai me levar para aquilo que eu quero. Uhum. Porque eu preciso andar com gente mais inteligente do que eu. Eu falo assim, Doug, cara, você tem que se sentir burro várias vezes durante a semana. Verdade. Porque daí você tá, de certa forma, crescendo. Porque daí você tá andando com gente interessante. Eu falo assim, para os alunos, para meus clientes, eu falo: "Gente, você quer mudar a tua vida em um ano? Toma 2 cafés por semana com pessoas mais inteligentes que você". Cara, não tem como. Perfeito. Não tem como você não melhorar, sabe. Você vai se tornar um profissional melhor. Claro que daí você vai ter que escolher, você vai ter desconforto, Uhum. e aí você pode sofrer com isso ou você pode ver isso como uma oportunidade. Eu desenvolvi uma mentalidade, Doug, assim, que sempre me leva eu sempre tenho 2 lados, é essa história, sempre 2 opções, certo. Uhum. Ou você vê como uma oportunidade ou vê como um problema, Uhum. certo. Ou você é o cara que cuida da porta ou você descuida da porta, ou seja, eu criei essa mentalidade para tudo ser mais fácil. Tudo que acontece na minha vida eu olho assim: "Cara, conheci o Doug, é uma oportunidade? É um problema. Uhum. Aconteceu, aquele erro que aconteceu lá, de Perfeito. ter jogado um negócio fora. Cara, aquilo lá foi o meu trampolim. Eu Verdade. poderia ter colocado aquilo como bengala. Teve várias outras histórias, Doug, pessoais que eu não gosto de externar, Uhum. familiares, pessoais, que, cara, poderiam ter me dito hoje, eu diria assim: "Ah, não, hoje eu sou um profissional que eu tô frustrado". Na verdade, eu não estaria aqui contando essa história, né, Verdade. mas eu sou um profissional frustrado porque lá um dia meu pai, minha mãe, não sei quem me falou tal coisa e eu fiquei com trauma. Não, cara, eu escolhi outro caminho. Mas, pra mim, de fato, Doug, resumindo tudo isso que eu tô falando, o ambiente ele é determinante. E o mais legal de tudo, talvez a principal escolha que você possa fazer na vida é o ambiente que você quer estar inserido. Você não pode Perfeito. mudar de família, É. mas você pode escolher os amigos que você tem. Uhum. Você pode escolher quem você segue na rede social. Você pode escolher se você quer ou não ficar na empresa que você trabalha. Você pode escolher se você quer ou não ter o líder que você tem. Entende? Então, o ambiente é uma das coisas que a gente mais tem poder de escolha, certo? E a gente vai escolher que eu quero estar lá. Claro que talvez em algum momento, para eu estar num ambiente que eu sempre sonhei, eu vou ter que me desenvolver para chegar até lá. Uhum. Não é só, não, eu quero estar lá, mas talvez eu já possa assumir um degrau. Eu posso dizer o seguinte, uma frase que eu sempre falo, que é: "Tire de perto de você tudo que tira seu foco". Ou seja, Uhum. todo mundo que estiver perto de mim, que tirou o meu foco, que tira, que me leva para um lugar que é diferente daquele que eu quero chegar, você tira de perto de você. Isso eu acho que é o primeiro passo. Tirar de perto de você tudo que tira seu foco. Depois que você fez essa faxina, né, você vai para um outro nível. Quer dizer, agora eu vou começar a escolher onde é que eu quero estar. Uhum. Eu quero estar com o Doug, porque com ele eu vou aprender, com ele eu vou me sentir mais burro, com ele eu vou evoluir, com ele eu vou me desconfortar, vou ficar inquieto. E aí a gente começa. Quando eu conversar com você, automaticamente eu vou começar a visualizar novas soluções, vou querer conversar com mais pessoas como você. E aí vira um ciclo vicioso, assim, vira Uhum. aquela Uhum. cachaça de Uhum. você, cara, eu quero ir para um outro ambiente, eu quero estar com gente interessante, cara, e daí a tua carreira só vai para frente. Cara, sensacional, sensacional. Eh, Essa questão de mente ela é fascinante, assim, porque a Uhum, gente vê o reflexo disso, uhum, cara, de uma forma muito prática e rápida, né, o uhum, quanto acaba moldando o que a gente tá vivendo ali. E eu concordo, são decisões, né, são decisões nossas. Mas cara, vamos avançar aí na história pra gente poder contar um pouquinho mais pra galera que de repente ainda não conhece a trajetória, não sabe como uhum, tu tá trabalhando hoje. uhum. Eh, Depois desse episódio aí, quando tu começou a empreender, como que começou o teu negócio? Tá. Acredito que ele Uhum. foi mudando, né, ao longo do tempo, teu modelo aí. E conta pra gente algumas empresas, como que foi o impacto delas, como que o que que tu fez, o que que tu tem Uhum. feito aí nos teus clientes, nas empresas que tu tem impactado, até a gente chegar daí depois na parte de Tá, palestrante, né, e legal, essa autoridade que tu tá construindo hoje. legal. Acho que o primeiro ponto, assim, que geralmente me pedem, sabe, como foi construir teu primeiro negócio? Qual dica que você dá para construir Uhum, teu negócio, né, do perfeito. zero, vamos dizer assim.
Uma das coisas que eu sempre digo para as pessoas é assim: se você abrir teu negócio e na primeira noite você já está com dor de cabeça, assim, pensando, pô, como é que eu vou pagar minhas contas? Você já está começando errado, Uhum. né? Então, o que que você faz? Para você conseguir trabalhar bem, né, você tem que ter uma certa solidez Tá. até nas tuas finanças, para você poder começar um negócio de uma forma mais equilibrada, para tomar melhores decisões. Porque, cara, quer tomar decisão errada é quando financeiramente você não está bem. Qual a minha sugestão para todo mundo que um dia quer ser empreendedor, certo? É primeiro, você construir minimamente uma condição onde você possa viver por um ano, Uhum. mantendo o mesmo padrão de vida, né, e sem se preocupar. Ou seja, cara, eu não tô hoje trabalhando numa empresa que eu gosto, não tenho mais aquele amor pela empresa, tudo certo. Eu quero abrir um negócio, sim, mas planeje abrir esse negócio. Ou seja, talvez você vai fazer essa sua decisão acontecer daqui 2 anos. Uhum. Ou seja, você vai durante 2 anos se planejar, você vai enxugar um pouco suas despesas, você vai guardar mais dinheiro, para que daqui a 2 anos você possa tomar a decisão que você quer, ou daqui a um ano, daqui a 6 meses, tanto faz, ou daqui a 3 meses, você tomar ela de uma forma mais equilibrada. E foi isso que eu fiz. Ou seja, eu criei uma segurança de pelo menos um ano, porque eu sabia que se eu não fizesse isso, eu tomaria decisões erradas para o meu negócio, né. E Entendi. quer tomar decisões erradas, é você estar mal financeiramente, e aí você acaba fazendo negócios ruins, e Sim. aí vira um ciclo que só se retroalimenta para levar vocês para o buraco. "Ah, Uhum. mas um dia eu ouvi o cara que saiu do cheque especial e construiu um negócio bilionário". Sim, sim, beleza, é uma agulha num palheiro, é uma multidão, e eu tenho certeza que essa não é a melhor fórmula, certo? Total. Beleza, aí eu comecei meu negócio então, e eu tive também alguns pontos de inflexão, eu sempre fui um cara de vendas. Só que Uhum. quando você começa negócio, você meio que, meu, aceita tudo que vem pela frente. Atira pra tudo que é lado. Vou abrir minha empresa de consultoria, vou dar treinamento de vendas, cara, fala sobre liderança, fala sobre financeiro, fala sobre, só não falava sobre contábil, porque é uma coisa que eu não curtia, né. E aí acontecer o quê? Fui fazendo isso, mas eu estava em 2 meses de trabalho, eu já tinha um resultado melhor que eu tinha na minha carreira corporativa, ou seja, Uhum, deu muito uhum, certo uhum. logo. Por que que eu consegui dar resultado logo? Porque, por exemplo, na faculdade eu era o cara que saía por último e falava com os professores, Entendi. né. Eu ficava até o último minuto, até eles fecharem Absorvendo a ao sala. máximo. Trocava ideia com eles. O Quando que tu eu estudou? eu fiz administração, a minha foram Ah, 2 administração. graduações na É. área da administração e 2 MBAs na área da administração e Ah, que legal, empreendedorismo que também, legal. né. Show. E aí eu fazia o quê? Eu conversava com esses caras e fiz amizade com eles. Quando eu fui abrir meu negócio, eu tinha uma rede de contatos gigante, ou seja, eu Sim. marquei com toda essa galera para tomar café e falei: "Ó, tô aqui, tô pensando em fazer Legal. isso, tenho essa solução", ou seja, eu tinha muito contato, Aham. né. E aí em 2 meses rapidamente eu já estava legal. Só que daí o que aconteceu? Eu sofri o que muita gente sofre, né, que é de atirar para tudo que é lado. Uhum. Empresas que vendem de tudo, que acham que a solução é aumentar portfólio e atira para tudo que é lado. E aí o que acabou acontecendo? Eu falei: "Não, eu não posso fazer isso", porque num mercado que é muito rápido, os generalistas eles são muito lentos. E Tá. só o especialista consegue, de certa forma, trazer um conteúdo de alto impacto, de alto valor e ele poder se adequar mais ao que o mercado está inserido, né. Então, o que que eu acabei fazendo? Eu falei: "Cara, eu não posso tirar para tudo que é lado, eu tenho que trabalhar o que sempre me fez crescer", que Uhum. foi vendas, né. Vendas, liderança, falar de carreira, foi onde eu sempre impactei. Mas aí eu pensei o seguinte: "Cara, eu não tô num ambiente adequado ainda para eu pensar dessa forma, eu preciso fazer algo fora da curva". A gente estava ainda na pandemia, né, onde eu decidi fazer uma missão internacional. Eu acompanhava a Startse, por Uhum. exemplo, e eu vi que a Startse ia fazer um movimento para Portugal, para conhecer todo o ecossistema de inovação, participar do Web Summit, e eu falei assim: "Cara, eu preciso ir para lá, para eu me desconfortar e para eu repensar o meu negócio", né. Isso eu tinha 6, 7 meses de negócio já. Uhum. E estava super bem, só que eu não estava contente, porque eu Entendi. falei: "Não é isso que eu quero para o meu negócio, chutar para tudo que é lado". E aí eu fui para lá, repensei meu negócio, voltei para o Brasil, né, com ideia totalmente diferente. Falei: "Cara, vou me posicionar com vendas, eu vou ser o cara de vendas e eu vou ter que aprender a dizer não, porque o Uhum. não liberta. Então eu Total. vou aproveitar, vou dizer não para algumas possibilidades e vou começar a construir o meu nome em cima de vendas, de carreira, de liderança, e é ali que eu vou trilhar". Bom, fiz esse caminho, deu muito certo. Eu comecei a entender que em alguns lugares eu não poderia mais frequentar, inclusive, né. Uhum. Eh, eu sempre fui um cara de vender tickets maiores, não fui de cara de vender produto barato, né, e graças a Deus eu aprendi a vender produto que não era o mais barato, Legal. né. E aí o que acabou acontecendo? Eu vou começar, né, eu vou me lançar mais ainda como um cara de vendas e eu não vou ser o mais barato do mercado, Uhum. né. Se alguém quiser me contratar, vai ter que olhar para o meu valor, só que daí eu tive que repensar muitas coisas. Marca, posicionamento, a forma como eu me visto, as minhas redes sociais, eu tive que olhar tudo,
Porque eu costumo dizer, né, que não adianta a gente ser bom, né? Se você é bom, mas você não parece ser bom, você é um desperdício, Boa. né? E aí eu comecei a olhar para minha marca, contratei estudo de marca, comecei a olhar como eu me vestiria, comecei a olhar para as minhas redes sociais, contratar o Joso, inclusive, tá aqui com a gente para fazer todas as partes dos meus vídeos, que era o cara que eu mais gostava naquele momento. Eu falava, cara, eu quero esse cara, eu quero esse trabalho. E aí eu comecei a olhar para todos esses detalhes para me construir, de certa forma, como uma marca forte, né. E aí que eu basicamente fui, né, prestando serviços de consultoria, treinamentos, entendendo que vou dar um exemplo super prático. Antes, se me convidasse para dar um treinamento, eu iria dar treinamento em qualquer lugar, certo? Uhum. Vamos lá, associação comercial, uma empresa X, na empresa Y. Eu comecei a dizer o seguinte: bom, se eu quero ter esse posicionamento, se eu quero ter essa marca, essa visão das pessoas sobre a minha marca, sobre o meu ticket, sobre as soluções que eu tenho, eu não posso mais ser acessado, por exemplo, num lugar que a pessoa vai pagar R$ 50 e vai ter um treinamento comigo. Não pode Perfeito, mais. perfeito. E aí eu tive que fazer o quê? Como posicionamento, como marca, dizer não para 70% das coisas que eu fazia e me focar naquelas 30 que estavam linkadas com o meu posicionamento e que se conectavam com tudo que eu estava fazendo, inclusive pela minha forma de me vestir, como eu falei antes, por tudo, certo? E aí, justamente, que eu comecei a focar em ser um cara de vendas, ser um cara de ticket, de vender produto que não era barato, de atender clientes que não querem vender preço, ou seja, Uhum. não sei atender clientes que vendem produto mais barato e nem quero atender, certo? Porque eu não sei vender produto barato, né? Eu gosto de clientes que têm valor, que vendem valor, mesmo que nem todo o mercado entenda o valor que você vende. Uhum. Então foi basicamente aí que foi a minha trajetória, e aí que eu fui me consolidando e trazendo, testando meus produtos de consultoria, mentorias, treinamentos, palestras, e aí que a coisa começou a andar e as pessoas começaram a falar de mim. Obviamente, Doug, como eu estava te falando no bastidor antes, a gente não consegue dar resultado para todo mundo. Se Perfeito. você me chamar e dizer assim, não, Doug, é certo que eu vou te entregar o resultado, cara, não sou eu. Eu te prometo que eu vou me esforçar, eu te Uhum. prometo que eu vou dar o meu melhor, só que eu não consigo te prometer resultado, certo? Eu não quero que você assine um contrato comigo de 12 meses com multa, ou seja, você me paga Uhum. até quando você Uhum. quiser, Uhum. entende? Quando você vê que não tá mais dando resultado, tá tudo certo. E é essa a minha filosofia, Legal. sabe? Eu não quero prometer resultado, eu vou prometer que eu vou me esforçar, que eu vou dar o meu melhor. E aí que vai acontecer isso. Mesmo em alguns projetos você não conseguindo dar tanto resultado, porque hoje, por exemplo, eu me foco em empresas que faturam pelo menos 1 milhão por mês, que é o meu Tá. posicionamento. Mesmo que eu não consiga dar tanto resultado, as pessoas não vão falar mal de você, Uhum. porque elas vão ver que você se envolveu. E eu acho que essa é a grande sacada. Como eu faço para as pessoas não falarem mal de mim? Cara, pelo menos você se esforça. Ela vai dizer assim: Doug, você não me deu resultado, cara, mas você se esforçou. E ela vai falar bem de você mesmo assim, mesmo não ter dado todo o resultado que ela imaginava. Perfeito, perfeito. Deixa eu te fazer 2 perguntas em cima disso. Primeira delas, tu acha que esse posicionamento ele é aplicável para todo tipo de negócio, seja Uhum. serviço, empresa, Sim, né, indústria, ok. no sentido de não quero ser o mais acessível Uhum. e Uhum. trabalhar mais preço? Tá, Porque daí, assim, por que que eu tô te fazendo essa pergunta, sim. né, já dando o Aham. o o background? Porque eu imagino a questão que tu tem que Uhum. ter aquela essa solidez financeira para Sim. poder tomar essa Ok. decisão, Ok. senão é Sim. inviável, né? Sim, perfeito. E a segunda, eu queria que tu desse um Uhum. exemplo de uma empresa que tu atende hoje ou que tu atendeu Uhum. ao longo desse período aí, e quais são as coisas que tu fizeram, cara, prática, assim, tipo, eu entrei Uhum. na empresa, o que que eu faço? Faço isso, aquilo, aquele outro, olho Tá, isso e a tá. gente vai por esse caminho. Beleza, beleza. Eu acho que assim, são alguns pontos assim que são importantes. O mais difícil, geralmente, Doug, é quando você trabalha numa empresa que está no limbo, né? Que eu falo. Tá. Porque tem aquela que, ó, eu quero vender o produto mais barato. Uhum, Aquela que eu quero ser o mais caro e tem uma uhum, marca forte e ela pode vender mais caro. uhum. Mas a maioria das empresas fica no limbo. Ou seja, ela fica aqui no meio. No Ela não meio. é o mais barato e não tem a marca mais forte. Tá? Só que essa empresa que geralmente elas também cometem os principais erros de marca, ou seja, porque elas têm um preço intermediário, só que a marca não é trabalhada da devida da melhor forma, e ela Tá. acaba fazendo o quê? Ela nem tem mais barato, nem chama atenção, nem visualmente é bonita, nem parece ser boa. Uhum. Então, o que que a gente vê aqui no meio termo, geralmente, nessas empresas que não estão indo para nenhum lado nem para o outro. Tá. Então, e essa eu acho que é a grande parte do mercado, né? Concordo, As empresas que concordo. estão no limbo. Aham. Então, o que que eu geralmente indico para essas empresas? Cara, você primeiro vai ter que investir em parecer ser bom também, certo? Porque eles geralmente entregam, eles já não cobram mais barato porque eles Uhum, entregam algo a mais. uhum. Só que eles não parecem ser bons.
né? Porque geralmente o empresário não tem essa visão de marca, ele não Total. tem essa visão de branding e tal. E o cara, ele acha que pá, mandou fazer um logo ali com o cara que apareceu na esquina, que tá começando, ele põe lá uma fachada, ele acha que é isso aí. Se tiver fotinho de perfil e fachada, tá tudo Não, certo. tá tudo certo, né? Já bola um Instagram ali, faz o negócio, bota umas É fotinhas. isso aí. Aí o Instagram dele virou um catálogo de produto, Sim. né? Ele tem lá foto de produto, o Instagram virou um catálogo de produto, ele tem uma fachada, ele agora vende, ele fala, não, porque aqui a gente atende melhor, o nosso serviço é melhor, tá, mas o que que adianta, Uhum. né? Não adianta só você dizer, as pessoas têm que enxergar, Verdade. né? Então, qual é que é o grande ponto aqui? Das empresas que estão no limbo ali, no Tá. intermediário. Cara, para mim, é marca. Ou seja, as pessoas precisam olhar para o seu produto e elas precisam perceber que o seu produto tem diferença, sabe? E não tô falando que é luxo. Às Uhum, vezes é uhum, só de você ter um ambiente bem limpo, agradável, ter um ambiente organizado já é diferente, uhum. né? Você não precisa ter a melhor marca de café. Talvez o seu público não queira tomar a melhor marca de café. Talvez o seu público só queira um café quentinho, mas bem feito, ter café sempre para ele tomar o dia inteiro, certo? Quando Perfeito. ele vem no teu estabelecimento, é isso. Mas não precisa ter um café, nossa, precisa ter um café maravilhoso, porque ele talvez nem queira tomar aquilo, Uhum. nem aprecie, né? E então, esse eu acho que é um dos pontos. Segundo ponto, Doug, que é a segunda pergunta que você me fez, de um exemplo, cara, eu gosto de te dar uns exemplos assim. eh, eu não vou poder citar nome de empresa, Não tem mas eu já problema. tive casos Nicho? assim. Eu já tive casos assim. Vamos pegar de serviço, tá? Tá, Que, perfeito. por exemplo, vou dar um exemplo do que eu fiz num negócio. A gente tinha uma empresa que ela tinha uma dificuldade de vendas de um serviço. E o time comercial dizia assim: não, eu ligo e as pessoas não me atendem, Uhum. eu não Clássica. consigo falar, eu mando mensagem, não me respondem. E só que aquela equipe, ela estava contaminada. Era um ambiente já tóxico, assim, ou seja, Entendi. um ambiente fracassado. Ela vendia minimamente, só que a gente olhava para o potencial da empresa e falava, cara, mas a gente tem muito mercado para explorar e essa empresa não está conseguindo fazer. E aí eu voltei de Portugal, e foi um caso um pouco mais antigo, mas ele foi emblemático. Uhum. E eu tava muito loucão, cara. Eu tava assim, ó, com ideias assim, ó. Eu tinha participado do Web Summit, visto de tudo, cara. Eu falei, mano, nós temos que fazer uma coisa totalmente diferente. Aham. Muito fora da curva. Aí a gente fez duas coisas, cara, que eu acho que é muito importante a gente ver, que eu tenho batido muito na tecla com os empresários. Primeira das coisas, tá? Eu falei pro empresário assim, eu falei, cara, e se a gente criasse e alugasse uma nova sala comercial? Criasse um novo time comercial que não tem contato com esse time A aqui. Vamos criar um time B que não tem contato com esse time A. Eles não podem se falar. Eles sabem que eles existem, mas eles não vão poder se falar no dia a dia, nas rotinas. Nós vamos treinar esse time B de uma outra forma. Nós vamos criar um outro ambiente para esse time B. Nós vamos criar um negócio do zero. E vamos ver, vamos fazer um teste AB com dois times comerciais vendendo a mesma coisa. Caramba. Olha só que louco, cara. A gente alugou uma sala comercial a 3 quadras de onde tinha a empresa dele. Uhum. Ele topou. Qual foi o resultado que a gente teve? Cara, de cara a gente tem uma melhora de 5 vezes no faturamento do cara. Com esse time B, ele entregava 5 vezes mais, porque ele não tinha ouvido as justificativas do time A. Então daí eu comecei a dizer assim, cara, que louco. Olha a mentalidade de novo aí. Esses caras aqui diziam que não dava certo. Esses outros caras do time B pegaram o mesmo produto e alavancaram em 5 vezes o faturamento. Né, que Caramba. muitas vezes aquele time A não conseguia entregar. E aí você vai vendo, cara, como vendas é mentalidade, como Total, acontece isso. total. Segundo ponto, uma dica que eu dou que é para todo mundo. Eu tenho dito, inclusive agora no Gramado Summit, falei com alguns empresários e eu falei o seguinte, cara, a gente precisa entender que todas as empresas hoje, todo mundo fala que falta gente, que não tem Uhum. mais gente, que só tem Sempre, gente sempre, ruim, sempre. não sei o Aham. quê. E aí vira aquela coisa, você acaba contratando menos pior e não melhor, né? Aí eu falei assim, pra essa empresa também. Eu falei, cara, e se a gente virar uma empresa de educação? E se o mercado não está entregando mão de obra? E se a gente começar a formar? E a gente construiu uma escola de ensino, ou seja, a gente começou a ensinar Uhum. vendas gratuitamente, negócios gratuitamente. Cara, você quer aprender sobre vendas? Tem um curso gratuito lá. O Caramba. que a gente fez? Levava 30 pessoas para uma sala, terminava o curso e a gente falava assim, cara, a nossa empresa funciona dessa forma, você está a fim de trabalhar conosco? Uhum. A gente começou a formar as pessoas para trabalhar na empresa gratuitamente. E aí qual a minha dica? Que essas empresas, que todas as empresas, elas virem também empresas de educação. Entendi. Por quê? Porque eu digo que o nosso CNPJ hoje em dia tem que ter duas atividades. Primeiro, a atividade principal da empresa, que eu fabrico essa xícara, beleza. Segunda é formar gente. Uhum. Você vai ter que virar uma escola. Você tem que virar uma empresa de conteúdo, de educação, que você forma os talentos que você precisa, você forma as habilidades que você precisa. Perfeito. E porque sim, tem a faculdade, tem as escolas, mas muitas vezes elas não dão conta na velocidade que você precisa.
e talvez não dão conta nas habilidades específicas que você precisa. Exato, exato. E aí quando você começa de certa forma, formar o teu time, dá trabalho, Doug? Pô, Dá trabalho. Dá trabalho, mas resolve, Doug. Resolve resolve. em boa parte. Verdade. Você não fica mais refém, você não contrata mais ou menos pior, porque você tá olhando uma turma de 30 pessoas e você tá vendo, cara, esses caras, esses 5 aqui estão se Uhum, uhum. destacando. Você já viu como eles reagiram em dinâmicas de grupo, você já viu como foi a comunicação deles. Cara, você tem um atalho gigantesco e você passa a criar o que vai fomentar o teu negócio, que é, eu acho que é a tua grande matéria-prima, que são pessoas. Perfeito. Hã, um exemplo disso é que eu estava pensando agora, existe um gap muito grande, né, do mundo do ensino tradicional, assim, da universidade, até o mundo que a gente está hoje. Quando eu cursei, eu fiz um técnico em comunicação visual no início ali da minha jornada, mas eu já empreendia, eu já estava tocando, eu já Certo. estava atendendo clientes na época. Então eu estava lá no ambiente acadêmico, né, só, cara, eu já vivi o dia a dia, e aí Uhum, eu vi a disparidade que existia entre uma coisa e outra, e putz, eu vi uhum, aquele ensino e falava: "Cara, mas isso não é aplicável, velho, isso uhum, não é a real uhum, do dia a uhum, dia". Eu pensava: "Ou eu tô errado, ou uhum, isso aqui não tá ainda chegando na performance real". E óbvio que normalmente é só o tempo que uhum. prova, né, o que tá certo, quem estava certo, mas o tempo se provou assim, mais ao que eu atendia. Porque boa parte da galera que estava lá, eles foram pro dia alguns foram pro dia a dia e hoje estão vivendo outras coisas, e muitos não conseguiram ir para o mercado de trabalho e se Sim. consolidar. Inclusive, Uhum, alguns me chamam hoje: "Meu, uhum, preciso de alguém para fazer o trampo". Eu pensava: "Meu, tu era meu aham, colega, a gente bebeu da mesma fonte". Então, aham. óbvio que não é todo mundo que vai Sim, viver do negócio, perfeito. mas tu vê essa disparidade em relação ao mundo acadêmico, né, e o mundo, eh talvez seja prepotência, mas eu vou dizer Uhum. o mundo real, né, que é o Tá, mundo que a gente ok, tá ok, executivo, digamos ok, assim, né, onde a gente ok. tá tocando as coisas. Uhum, Mas, enfim, eu acho que, cara, essa questão da educação aí, da empresa se tornar um braço tanto de produto quanto de serviço, uhum, quanto de educação, é uhum, realmente uma virada de uhum, chave. Porque se tu vai olhar os uhum, maiores cases de empresa, de empreendedorismo que a gente tem hoje, de uhum, marca, né, uhum, como uhum, negócio, eles formam, eles uhum. formam. Perfeito. Inclusive muitos depois que veio o mercado de infoprodutor Uhum, forte aí nos últimos anos, muitos infoprodutores, eles têm o info, eles vendem, né, para quem quiser, sim, e eles sim. recrutam os melhores alunos lá, as pessoas que têm mais Perfeito. resultado para depois trabalhar consigo, montar uma Claro. equipe e trabalhar. Uhum, E cara, tu vê, cara, que genial isso, aham, porque tu tá treinando a pessoa total. para ela trabalhar contigo no dia a dia. Mas sem dúvida, assim, pessoas, gestão de pessoas, Aham, hoje eu diria que o top um sim. dos desafios que eu ouço aqui Isso, no Dogcast dos dos isso. clientes que a gente tem no dia a dia. Gestão de pessoas, contratar pessoas, conseguir fazer essas pessoas performarem, conseguir fazer essas pessoas abraçarem a cultura e o propósito da empresa. Perfeito. Cara, tu entra nisso Aham, também, aí óbvio linkado a vendas, mas como que tu direciona isso aham. e que dica prática tu pode dar, pra galera que tá nos Tá, assistindo e diz: "Meu, eu tenho um baita problema em relação a isso sim. e não tô conseguindo achar saída"? Tá, perfeito, perfeito. Primeiro só um ponto só para esclarecer, eu acho que Uhum. nesse ponto, cara, que é, Doug, no sentido de que talvez a gente possa criar uma parceria entre essas universidades e essas empresas, né? Por que não eles se Maravilha, juntarem? maravilha. Por que não a gente fez eu teve um caso onde de uma empresa que eu tinha um cliente meu, onde o cara me disse: "Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho braço para fazer, para virar uma Uhum, escola". uhum. Eu falei: "Cara, escola A, chega aqui na mesa para sentar. Cliente, vem cá, vamos conversar nós 3". Legal, E a gente fez o quê? A escola bolou toda a estrutura do curso, certo? O perfeito. cliente disse tudo que ele precisava, a demanda que ele tinha, os problemas que ele tinha, e a escola realizou por ele aquele trabalho, certo? Ou Sensacional. seja, resolvido o problema, ou seja, você não precisa talvez fazer, você pode contratar alguém que faça, ou você pode trazer essa parceria, né, entre a universidade e a empresa. Por que não os dois trabalharem juntos, né? Total, total. E você dizer porque para mim, o que acontece, cada vez mais nos treinamentos eu tenho dito o quê? Que ano passado, por exemplo, pra você ter uma ideia, eu fiz 49 treinamentos em seis estados do Brasil, né, foram 49 treinamentos aí que eu realizei pelo país, né. Esse ano a gente já vai bater esse recorde aí, certamente vai ser 60, 70 treinamentos de vendas no Brasil que eu vou Que show, realizar, que né, show. e mais estados ainda. Mas eu digo: "Cara, por que que a gente não junta todo mundo pra gente conversar, Uhum, a gente, trabalha", e eu tenho dito o quê? Os treinamentos cada vez mais têm sido momentos até mais de mentoria do que de treinar, entendi. certo? Ou seja, muitas vezes a universidade tem que ser encarada dessa forma. Ela vai mentorar, ela vai dar caminhos, mas talvez ela não te dê a prática, Total. né? O jogo é o que treina. É isso que eu Uhum, sempre uhum, falo. uhum. O que é o melhor treinamento? Joga. Verdade. Não adianta sabe aqueles caras que são leão de treino que a gente Uhum, fala, né? uhum, uhum. Chega no jogo e não acontece nada. Pipoca. Cara, não adianta na faculdade você ser o melhor aluno, Sim, você, sim. cara, e chegar na vida real e você não conseguir dar resultado. Ou seja,
a gente precisa entender essas diferenças, entender que a gente Perfeito. pode agir junto, certo? E entender essa função, que eu acho que a faculdade, a universidade, ela é muito mais de mentorar, certo? De dar uma direção do que acontece, só que o que realmente treina é o jogo. E aí a gente tem que trazer a empresa para esse jogo, para ela dar uma vida real para esse Legal. estudante, para essa pessoa, porque daí a gente tem um pacote completo. Eu tenho uma mentoria de uma universidade, que talvez não me dê a velocidade que eu preciso, mas ela me dá caminhos, Sim. e eu tenho a empresa trazendo a vida real, e se as duas trabalharem juntas, eu tenho um formato ideal. Perfeito. Cara, e sobre gestão de pessoas, obviamente, como eu te falei, né, quando a gente sabe dizer não, a gente se liberta, né? Uhum. O não, ele é um sinal de liberdade, ou seja, quando você começa a conseguir dizer não para algumas coisas, você começa a se sentir mais livre, você começa a tomar decisões melhores, porque quem diz sim para tudo, cara, você vai ver a vida da pessoa sempre bagunçada, porque ela não consegue dizer não para nada. Verdade. E, cara, quando a gente fala em gestão de pessoas, obviamente que não é a minha expertise, Uhum. mas o que eu acho que me trouxe até aqui hoje quando eu entro no negócio? Por exemplo, eu já tive cliente que eu cheguei e falei para ele assim: bom, a tua empresa não está faturando mais e a gente não está conseguindo chegar no resultado que você espera, Uhum. porque o perfil comportamental do teu gerente, ele é S e ele deveria ser um D, ou seja, ele é um estável, ele deveria ser um dominante Uhum. ou influente. E eu tô falando da metodologia DISC, por exemplo, tá? Tá. Que é uma metodologia de análise comportamental, que ela é extremamente já conhecida, tem metodologias muito mais atualizadas, mas essa é uma de fundamento, assim. Você quer Legal. começar a aprender sobre isso, você vai para lá. E aí ele falou assim, cara, será, né? E primeiro a gente tentou fazer daquela mesma forma, não vamos mudar, deixa assim, fica assim e Uhum. tal, vamos tentar administrar e tal. E a gente bateu, cara, por tempo, meses, meses, e a coisa não acontecia. Quando a gente mudou e a gente aceitou, né? Ele aceitou, falou o seguinte, cara, tá, vamos fazer isso aí, vamos ver então, vamos reposicionar. A gente não fez desligamento, mas muitas vezes pode ser reposicionamento de função mesmo. Uhum. O que acontece? Você vê, cara, que faz uma diferença absurda. Um perfil adequado para aquela função, ou seja, não tem pessoa errada. Uhum. Tem Tarefa. tem justamente o perfil que não está adequado. Tem a pessoa que ela talvez não é certa para aquele cargo. Ela pode funcionar muito bem em outro lugar. Então, esse conhecimento sobre gestão de pessoas, ele me ajuda porque eu olho, chego numa empresa e eu começo a olhar, pá, aquele cara tem o perfil D, I, S, C, ele tá na função errada, talvez por isso que não tá andando. Às vezes não é o processo, é a forma com que cada um de nós olha para o processo, Uhum. né? E então não adianta às vezes eu ter um melhor processo e não ter a pessoa adequada para realizar aquele processo. Então, é muito isso, tá? Eu não sou um Uhum. especialista, Uhum. mas esse conhecimento generalista que eu tive sobre marketing, sobre pessoas, sobre financeiro ao longo da minha carreira, hoje me fazem ser um profissional de vendas que consegue ter uma visão muito mais ampla e às vezes não ficar só, não, nosso problema é que a gente não está vendendo mais. Não. Sabe onde começa o nosso problema, Doug? É que lá na gestão de pessoas, o processo de recrutamento não está muito adequado, ou o perfil comportamental daquela pessoa não pode ser S, ele tem que ser D para esse momento, ou ele é D, ele não pode ser D, porque ele tem que ser S nesse momento, porque é um cara que vai ser mais cuidadoso com a carteira de clientes. Uhum. Então, esse conhecimento me ajuda nesse sentido, né, e aí acaba trazendo, mas não é minha especialidade, só que é dessa forma que eu uso no dia a dia. Caramba, quem quiser saber mais sobre isso, como é que é o nome? Método DISC? É o DISC, isso. Tem uma dica de leitura, que é um livro muito legal, tá? Boa. Primeiro DISC é DISC. Eu acho que você Tá. pode colocar no YouTube, quem tá assistindo a gente aqui, Perfeito. coloca no YouTube e vai poder, assim, tem vários vídeos que vão falar sobre isso, tá? Mas tem um livro que é muito legal, que Hum. eu fiz num curso que eu fiz em Portugal, que se chama Cercado de Idiotas, né? É um nome bem interessante, onde ele pega o Thomas Erickson, ele faz o seguinte, ele pega esse disque, ele Uhum. transforma em cores. Então ele vai te falar para você identificar uma pessoa que é vermelha, amarela, verde ou azul. Caramba, E aí que você massa. começa a entender as pessoas com que você trabalha Uhum. e consegue entender como você explora melhor o eu tô falando explorar, não tô falando no sentido de tirar, mas de fato de você Entendi, potencializar as entendi. pessoas da Aham, forma que aham. melhor elas funcionam. Uhum. Porque senão você fica brigando com elas, em casa, né. Por que que a minha Total. esposa age Ambiente dessa familiar é forma? assim. Por que o meu pai é assim? Cara, se você vai olhar, vendas, relacionamento, se reflete só numa palavra: comunicação. O que que muda? Todo mundo quer chegar no mesmo lugar, só que cada um tem uma forma diferente de ver como chegar. Ou Perfeito. seja, se eu não consigo entender o perfil da outra pessoa, eu fico questionando o como dela o tempo inteiro e a gente vai brigar. Se eu começo a entender, cara, é que ele tá agindo assim porque ele é vermelho, ele é um D, portanto ele vai ser mais grosseiro comigo, ele vai ser mais direto, ele é focado em resultado, ele não vai contar historinha.
E aí eu começo a entender que ele é assim, eu digo, cara, esse curto e grosso dele, ele tá querendo me dizer tudo isso aqui, entende? Porque eu Uhum. passei a entender o perfil. Então uma dica para vocês aí é estudar sobre Cara, esses sensacional. pontos. Anotei aqui, fica a dica pra galera e vou ler. Não, nunca tinha ouvido falar sobre esse livro, sobre esse método, mas acho fascinante isso, porque tem Legal. tudo a ver com marketing, com comportamento, né? E Uhum. marketing, no final das contas, a base é comportamento, né? Isso. Então, eu acho fascinante isso. Anotei pra ler aqui. Valeu pela indicação. Legal, Dom. Mas chegamos em comunicação, né? Chegamos Chegamos. no ponto central aí, que é um dos Uhum. pilares aqui do nosso podcast, nosso conteúdo, de tudo que a gente faz aqui e de interesse de boa galera, de boa parte da galera que tá nos assistindo. Eh, cara, como que nessa loucura que é o digital hoje, Uhum. que é sensacional, mas também é muito ruído, muita saturação, Uhum. muita informação, né? Hoje é necessário mais fazer um filtro do que absorver mais coisas, por exemplo. Como que a gente estabelece um processo de vendas, um processo saudável de negócios aí, Uhum. e dentro da atuação, assim, no ambiente digital? Como que tu vê Tá. essa loucura do digital dentro desse meio? Tá, beleza, beleza. A O que eu pergunta ficou um pouco Não, não, no eu ar, sei, assim, mas acho tô que super de boa. Não, primeiro assim, cara, quando a gente vai falar de digital, eu posso estar falando talvez de redes sociais, ou posso estar falando de ferramentas para fazer vendas, por exemplo, tá? Tá, Vou te dar um perfeito. exemplo do WhatsApp, tá? Tá, Primeiro, eu perfeito. acho que uma questão muito importante que eu acabo notando muitas vezes nos clientes que eu atendo. Cara, parece que o WhatsApp é a venda, hoje em dia, Total, né? total. Só que o que eu tenho dito para as pessoas, cara, o WhatsApp é só uma ferramenta. Perfeito. A gente não pode esquecer que esse negócio está sendo feito entre 2 cérebros, né, 2 seres humanos. E o WhatsApp é só uma ferramenta, certo? O que que eu vejo, cara, você deu um "oi" lá para uma empresa, ela já te manda o catálogo, já te manda todas as informações. Cara, não cria relacionamento, não cria diálogo. Uhum. E se você for olhar, por que que os caras falam: "Ah, não converte lá no WhatsApp, não converte, não converte". Cara, mas sim, eu dei um "oi" e os caras já me mandaram um catálogo, preço, desconto, tudo, cara. Eles já fizeram uma CTA dizendo o seguinte: "Cara, se você comprar hoje, tem mais 20% de desconto, porque a gente tá numa promoção", e eu só dei um "oi" para os cara, mano. Aí os caras dizem: "Óbvio que isso também converte", mas, mano, não é assim. Não pode ser assim. "Ah, mas as pessoas não gostam mais, elas estão com o tempo corrido, elas não gostam mais de receber uma ligação". Eu falo: "Não, primeiro, não gosta de receber ligação ruim, certo? Verdade. Segundo, eh, elas não gostam mais de receber ligação ou você não gosta de ligar, tem esse ponto também". Cara, venda é multicanal, velho. É multicanal. Tem momento que se eu vendo um produto mais caro e eu tenho que entender muito bem a necessidade do meu cliente, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que esquentar ele lá no WhatsApp, dizer: "Oi, tudo bem? Muito obrigado, Doug, pelo seu contato. A gente está muito feliz por você ter Uhum. nos dado essa oportunidade. Doug, eu preciso conversar mais com você para entender a tua necessidade antes de passar nas nossas condições Uhum. comerciais. Você prefere que eu te ligue às 10 ou às 14? Perfeito. Cara, esquenta. Se o cara não quer conversar, pode ser que ele não seja interessado, pode ser que ele seja um especulador. Uhum. Ou posso te dizer: "Doug, eu preciso te fazer 5 perguntas. Você prefere que eu te faça aqui no WhatsApp ou que eu te ligue?". Mas primeiro entende o cara, Uhum. sabe? Depois que eu entendi, aí sim eu vou trazer minha solução. Só que esse processo não é o WhatsApp. O WhatsApp é só uma ferramenta. Pode ser que eu faça uma parte dela por ligação, pode ser que eu faça uma parte por videochamada, pode ser que eu combine uma reunião presencial, mas entender, cara, que a venda, ela é uma relação, cara, de 2 seres humanos, 2 cérebros, e aqui a tecnologia é só um meio. E o que que eu tenho visto hoje, né, no digital? Que parece que a tecnologia é o final. E aí que a gente começa a ter dificuldade. A gente esquece de que o diálogo é importante e não a ferramenta, sabe? Não a ferramenta, independente da ferramenta. E isso eu tenho notado, nos times de vendas, isso eu tenho notado. Só que por que que ainda as pessoas insistem em fazer dessa forma? Primeiro, porque é mais fácil, Total. né? O Doug me deu um "oi", já mandei catálogo, preço, Uhum. condição comercial, que é para hoje fechar tem 20% de desconto. Cara, que massa! Eu tô pronto. Uhum. É vender isso, Douglas. Isso é vender? Não. Cara, isso a gente cadastra aí, a gente pega uma ferramenta de automação e um robô faz E pela fechou. gente. Uhum. Isso não é vender, cara. Uhum. Isso é mandar uma mensagem, né? E aí que acaba acontecendo? Meu, a gente vai perder a oportunidade, a gente não vai conseguir converter. Agora, quando a gente vai para um outro lado de entender que digital é diálogo, aí a gente vai ter um outro resultado. Vou levar mais tempo para vender. Vou, ao invés de dar o "oi", já mandar e fazer cumprir minha tarefa, cara, eu vou ter que conversar com o Doug, vou ter que ligar pra ele, vou ter que treinar mais, vou ter que entender sobre persuasão. Só que, cara, o teu resultado vai pra outro lugar. Doug, costumo falar isso, é uma frase que eu acho, ela não é minha, eu ouvi em algum lugar, não lembro onde foi, mas diz o seguinte: "Se um vendedor estudar tanto quanto um médico,
ele vai ganhar mais dinheiro que o médico. Maravilha. O problema é qual? Que o vendedor não Não estuda, estudo. né? Só que quando eu vou treinar os times de vendas, cara, eu peço assim, primeira coisa que eu faço, quem aqui na sala quer crescer e se desenvolver? Quem quer ter resultados melhores na sua carreira, quer ser promovido? Todo mundo levanta a mão, certo? Aí todo mundo vai lá e não, eu quero e tal, beleza, ok. Daí eu faço uma pergunta. Quantos livros sobre vendas você leu nos últimos 12 meses? Dá as mosquinhas Aí, daí. de 20 pessoas lá, sei lá, umas 2, 3 no máximo levanta a mão, assim, e ainda singelo, porque é aquele cara que não leu Sim, todo o sim. livro, né? Ele leu só uma primeira Viu parte e só a parou. review do livro. Isso, daí eu chego assim, quantos de vocês fizeram um treinamento sobre vendas nos últimos 12 meses? Que não foi pago pela empresa, né? Porque às vezes aquele pago pela empresa vai no pacote. Sim. E aí, cara, talvez um levanta a mão. E aí eu digo pra eles assim, cara, eu tenho que vir aqui, eu tenho que ser pago aqui pra vir dar a notícia pra vocês de que vocês não vão melhorar. Cara, a gente tem que ser um pouco mais pragmático na vida, sabe? Não adianta a gente ficar assistindo, porque a gente vai lá pro TikTok, no Instagram, os Reels, aí eles dizem assim, ó, não, você nasceu pra brilhar, você nasceu pro sucesso, você é muito maior do que você imagina, você é gigante. E aí você vai naquelas palestras lá que eu sempre brinco, aquelas eu posso, eu consigo, e não sei o quê, sabe aquelas paradas assim, que sobe na cadeira e todo mundo sai gritando. Aham. E eu falo assim, mano, beleza, que massa isso aí, só que assim, não vai rolar. Tu não vai crescer, mano. Uhum. Porque, cara, se tu não estudar, se tu não ler, se tu não te esforçar, se tu não desenvolver intelectualmente, cara, não vai mudar o teu resultado. Aí os caras me dizem, ah, mas eu tenho 15 anos de experiência, eu já sou bom, não sei o quê. Sabe aqueles caras orgulhosos, né? Que eu digo que geralmente o cara que tem experiência, ou o cara que tem um talento que ele desenvolveu, que ele teve, né, naturalmente, ou que ele desenvolveu, ele tem uma armadilha, né? Quando a gente se É desenvolve verdade. profissionalmente, a gente tem uma armadilha que pode ser ou a gente se torna mais preguiçoso, ou a gente se torna muito orgulhoso. É verdade. E quando a gente vai olhar, cara, o orgulho, ele constrói um muro na nossa carreira, porque a gente acha que a gente não precisa mais crescer, a gente não precisa mais estudar, não, crescer não, mas a gente não precisa mais estudar, não precisa mais se desenvolver, e porque afinal a gente é o melhor do mundo. Aí eu chego lá assim, e eu vejo que na turma tem uns caras de braço cruzado, assim, queixo levantado, eles me olham, que eu pensei assim, cara, como um cara que eu nunca ouvi falar, né, que não é o Joel J, que não é o Flávio Augusto, o Caio Carneiro, vai querer me dizer um negócio aqui, afinal de contas, tô 15 anos trabalhando já. Eu falo, beleza. Messi, Cristiano Ronaldo, Marta, Serena Williams, Rebeca Andrade, se você está entre nós, né? Muito bom. Por, se você é tão bom quanto você diz, por que que você ainda está frustrado? Por que que você ainda não está aqui no meu lugar? Afinal de contas, se você é tão bom, você já tinha que estar aqui mostrando para as pessoas como é que se faz. E eu falei, cara, se você ainda não está do jeito que você gostaria de estar, se você não está no lugar onde você gostaria de estar, se você ainda não tem o resultado que você gostaria de ter, cara, é sinal de que talvez você esteja muito orgulhoso e você tenha parado de estudar. Então, esse ponto que eu faço muito essa associação entre o digital, essa não conversão, ela tá muito mais a ver com falta de preparo, com falta de entender que o WhatsApp não é um fim, mas é um meio, que o telefone é um meio, que uma reunião presencial é um meio, que o vídeo, uma videochamada é um meio, que isso não é o final, e as pessoas não se prepararem, certo? Eu acho que esse é um grande ponto. Quando eu falo de venda, De mais vendas, dentro aham. do ambiente digital. Perfeito. Cara, eu te pergunto isso porque é um desafio que a gente lida aqui no dia a dia, né? Uhum, E eu sempre comento também em relação a isso, porque até a gente tava brincando antes no off ali também em relação a marketing e vendas, né? Que uhum, tem essa, uhum, enfim, essa, entre aspas, disputa, né? uhum. E acontece muito. Então, pô, tá chegando lead desqualificado, a gente não consegue converter. Todas essas frases que tu Sim. ouve lá, eu também ouço aqui. Uhum. E pra gente sempre assim, cara, na maioria das vezes, hoje, graças a Deus, o mercado de tráfego também evoluiu, a gente tem uma consciência maior e a gente consegue educar os Uhum, clientes e não educar, mas mostrar para o cliente uhum. que, cara, na maioria dos casos, o problema não é o tráfego, não é a captação, Sim, não é a pessoa que tá chegando, sim, é o restante do sim, processo, é todo o processo, né? sim. Às vezes até Uhum, o tráfego até pode ser um problema uhum. quando a comunicação não tá assertiva, né? Então, Certo, pá, eu tô comunicando, claro. né, tô captando uma coisa, mas assim, não é aquilo que eu gostaria. Então, óbvio que também. Mas aí que tá, não é o WhatsApp o problema, não é o algoritmo Uhum, do Instagram o problema, não é, sabe? Isso tudo uhum, são ferramentas, são mecanismos. Normalmente o core do problema tá uma falta de identificação da dor que tu resolve, uhum. da solução que tu oferece, e de como tu precisa abordar isso com o teu cliente até chegar Perfeito, lá. perfeito. Então, tem uma frase muito bacana que pra mim fez total diferença em relação a vendas também, Uhum, que é: "A venda começa na objeção". Cara, o dia que
virou essa chave pra mim, eu pensei: "Cara, é verdade", porque, meu, se eu tô pronto pra comprar, eu cheguei lá, eu fiz Uhum. um pedido e a pessoa só me mandou o link de pagamento, ela não me Sim, vendeu nada. sim, Pô, fui eu que comprei, sim, sabe. perfeito. E a maioria da galera que roda tráfego é isso, cara, eles querem pessoas que chamem no WhatsApp e digam: "Eu quero Uhum. agendar uma consulta", Aham. ou "Eu quero comprar um imóvel", "Eu quero comprar um carro", "Eu quero Uhum. agendar tal coisa". Cara, isso tu não vendeu, tudo bem, Uhum. vai chegar pessoas assim, é maravilha quando chega assim. Pra Uhum. mim também, quando a pessoa chega e diz: "Meu, eu preciso de tráfego, eu quero agendar uma reunião contigo", eu dou graças a Deus, mas é uma em 10, às vezes uma em 100. A maioria das pessoas chega e diz: "Cara, eu tô com um problema no meu negócio, e aí?". Aham. Isso aí. Ô Doug, tem um ponto só que eu quero eu lembrei só de um exemplo super Legal. prático, tá. Porque hoje o que os clientes mais me falam e os alunos, os meus clientes de consultoria mais falam o seguinte, cara, e é o que tem me feito crescer, é a Uhum, capacidade de simplificar as coisas, perfeito. tá. E quando você falou isso, cara, eu lembrei de uma coisa, que eu digo assim, que você só consegue ferver, só consegue cozinhar uma massa de fato, né, só Aham. consegue se alimentar e comer a massa, né, no teu prato, quando você ferveu a água, você colocou ela na água bem quente, e aí ela vai ficar boa. Agora, você tentar preparar uma massa na água fria, Não funciona. não vai funcionar. Ou seja, o que que a maioria dos caras fazem? Eles tentam cozinhar uma massa na água fria. Uhum, Ou seja, não entenderam que eu primeiro preciso preparar esse cara perfeito. para depois eu poder ferver a massa. Bom, e aí eu só quero te dar uma dica prática e dar uma dica para quem está nos assistindo sobre, cara, como eu faço isso mais na prática, né? Uhum, Geralmente tem um passo a passo que eu costumo ensinar as pessoas, que é, vamos pegar pelo menos 4 etapas. Vendas tem várias etapas, vamos pelo menos 4, tá. certo? Que uma é a etapa da conexão, ou seja, quando uma pessoa chega, certo? Como eu gero rapport com ela, como eu Uhum, me uhum. conecto com ela, ou seja, chamar pelo nome, criar um diálogo inicial, agradecer por ela ter vindo, agradecer pela oportunidade, ser extremamente simpático, atencioso, demonstrar que você está feliz com aquele contato, e não sempre um oi, Uhum. como eu posso te ajudar? Tipo, e de fato você ser mais caloroso no início. Como eu Tá. chamo pelo nome? Cara, olha lá no WhatsApp o nome da pessoa Sempre tem. cadastrada, chama pelo nome, surpreende ela, certo? Talvez se ela tiver o nome completo, já pesquisa na rede social para entender Uhum. um pouco mais sobre ela rapidamente. Beleza, conecta. Segundo ponto é qualificação. Uhum. Entender o que essa pessoa precisa. Ah, mas Doug, o cara veio me pedindo preço. Não, não dá o preço para ele. Uhum. Se você não for mais o mais barato, não dá o preço. Uhum. Fala assim: "Doug, eu entendo que você esteja querendo mais informações e o preço do nosso produto, só que eu só vou conseguir realmente te passar a nossa melhor condição depois que eu entender a tua necessidade, se o nosso produto realmente vai te ajudar". Uhum. E aí eu faço o quê? Eu qualifico. Vou te fazer algumas perguntas antes, ok, Doug? E aí vai lá, faz uma pergunta, ou leva ele para uma ligação, ou leva para uma videochamada, Uhum. entende, qualifica a pessoa. Beleza, fiz isso, aí eu vou para minha oferta. Depois que eu entendi, oferta. Aí sim, aí chegou a tua hora, ou seja, até então você olhou muito para outra pessoa, se conectou com ela, você entendeu o que ela precisava, vai ofertar. Agora chegou o momento de você apresentar os teus benefícios, o que o Uhum. teu produto linka com ela. Porque tem uma coisa que eu acho muito interessante, que por que os vendedores têm dificuldade de vender? Porque eles vendem característica de produto. Eles falam assim: "Ó, meu copo tem, ele entra aqui a 250 ml, ele é transparente, ele é desse formato". Eu falei: Uhum. "Cara, isso não esquenta nada, não esquenta, não deixa ninguém emocionalmente melhor". Agora, quando você ouvir a pessoa, você vai falar: "Cara, esse é o copo ideal para aquela situação que você me falou lá naquele momento". Aí eu vendi um benefício. Perfeito. Certo? Aí eu consigo conectar com a vida dela, mas eu só consigo fazer isso, vender benefício, quando eu entendo do meu produto e entendo a necessidade do meu Necessidade. cliente. A fórmula do benefício é igual à característica do produto mais necessidade do cliente. Ou seja, quando eu entendo o meu produto, entendo a necessidade, eu consigo gerar benefício. E benefício é o que a pessoa percebe como valor na vida dela, certo? Então, beleza, fiz isso. Quarto ponto, aí você vai para o fechamento, Uhum. que é, Doug, fez sentido para você? Doug, qual delas que eu te apresentei fez mais sentido pra você? E aí eu vou pro fechamento do meu negócio. Uma dica importante também na hora de ofertar, principalmente, lembra para esses caras que eu te falei que estão no limbo, que não Uhum. tem o Uhum. produto mais Uhum. barato? Muitas vezes, o que acontece, tá? Quando você não tem o menor preço, e eu sempre digo assim, é a maioria dos casos, Uhum. porque se tem 10 empresas competindo, só uma tem o menor preço, tem as Total. outras 9 que são mais caras, ou seja, tipo, cara, é um problema de 90% dos caras, Verdade. certo? O que que eu falo? Qual é que é o ponto? O preço tem que ser um coadjuvante. Tá. O preço precisa ser coadjuvante. Ou seja, cara, vamos lá. Qual é que é a ordem que eu geralmente recomendo para uma apresentação do teu produto? Primeira coisa, obviamente, se eu fosse montar um PDF da minha Uhum. Uhum. apresentação, eu sempre faria dessa forma assim. Primeiro, você obviamente vai ter uma capinha lá da minha empresa. Imagina você montando uma apresentação para o teu cliente.
E aí eu vou ter a capa lá da minha empresa, vou ter o meu logo bonitinho. Primeira coisa que eu vou fazer, você tem que trazer autoridade no segundo slide, ou seja, eu vou mostrar meus números, pois bem, Ok. já os meus clientes faturam mais de R$ 1 bilhão por ano, eu já treinei mais de 3.000 alunos, eu alcancei NPS 100 no ano passado, em 48 dos 49 treinamentos realizados, e aí eu vou trazer o quê? A autoridade da minha marca no mercado. Uhum. Delama, eu tô começando agora, eu tô no meu segundo ano. Você pode usar, por exemplo, assim, você só não pode mentir nessa hora, mas você tem que trabalhar a informação. Por exemplo, a nossa carteira de clientes, para você ter uma ideia, Douglas, ela cresceu 200% do ano passado para cá, certo? Ou Uhum. seja, eu tinha 50, agora eu tenho 100, agora eu tenho 150, tenho 200, mas eu transformei isso num percentual para ser mais uma informação mais Legal. interessante. Beleza, fiz isso. Terceiro slide. Vou colocar prova social, ou seja, o que os clientes que eu já atendo falam sobre mim. Comentários de rede social, eu vou trazer depoimentos de clientes, certo? Então, eu estou tirando totalmente foco do produto, eu não estou falando de produto, Uhum. certo? Aí o quarto slide, como é que eu faço para entregar meu produto? Doug, antes de eu te falar sobre o meu produto, só quero te mostrar como a gente faz para chegar na melhor solução para você. A gente, como a gente fez aqui com você, primeiro a gente entende a tua necessidade, a gente analisa o teu perfil, a gente olha as tuas redes sociais, a gente faz isso, ou seja, eu vou te mostrar como a gente constrói a solução. E aí, por último, aí vem o meu produto, aí vem minha solução, certo? E aí, talvez eu até possa fazer o seguinte: aqui vem a minha solução, mas ainda não vem meu preço. E aí, Perfeito. antes de eu te passar meu preço, vou te dizer o seguinte, Doug, me fala o seguinte, antes da gente falar de valor de investimentos, só me confirma uma coisa. Fez sentido para você? E aí você vai me dizer, sim, claro, óbvio. Uhum. Uhum. Então vamos falar de investimento agora. Como é que funciona? E aí eu uso a palavra investimento, não preço, custo, não Legal. sei o quê. E aí eu trago para as pessoas o investimento para ela ter acesso a todos aqueles benefícios que ela, inclusive, falou que faz sentido para ela. Então, é uma ordem que eu considero importante, tanto na questão de como considerar uma venda, Uhum. né, de conexão, qualificação, oferta e fechamento, como também de como eu faço para essa minha oferta ela estar mais adequada e eu não vender preço. Dalama, você não falou de objeções, né? E Uhum. foi uma palavra que você trouxe aí, inclusive. O que eu tenho dito para os meus alunos? Eu falo, por que o vendedor sofre muita objeção? Porque ele não sabe fazer boas perguntas. Eu Perfeito. falo, quanto mais você fizer um processo de vendas adequado, menos objeção você toma. Por que as pessoas chegam, por exemplo, Doug, olha só, coisas muito práticas que eu quero trazer para a galera conseguir entender. Se eu chegar para você e falar o seguinte, cara, Doug, posso te ligar? O que você pode me responder? Sim ou não? Sim ou não? 50%. Agora, se eu pedir para você, Doug, eu preciso falar com você. Melhor eu te ligar às 10 ou às 14? Qual a chance de você me dizer não? Ah, reduz. Reduz. Ou seja, eu perguntei melhor. Uhum. Reduzir a Uhum. objeção, certo? Uhum. Se eu quiser, por exemplo, uma coisa muito simples que a galera pode pegar de dica que funciona muito bem. Por exemplo, se eu fizer alguém tomar um café comigo, Uhum. por exemplo, presencialmente, a tendência, Doug, é a pessoa me dar mais ou menos tempo da vida dela. Mais? Mais tempo. Pô. Portanto, se ela me der mais tempo da vida dela, o que você considera? Que eu vou ao longo da vida fazer mais ou menos negócios? Mais. Mais negócios. Portanto, Total. posso considerar que se as pessoas tomarem mais café comigo, eu vou ao longo da vida performar melhor em vendas. Especialmente se for Dog Coffee. Beleza, melhor, melhor ainda. E esse aqui é exclusivo só para quem vem aqui. Ou Exatamente. seja, cara, te prepara, estuda bastante para um dia estar convidado para cá, senão não Isso chega, aí, nunca vai isso aí. tomar, tá? Beleza. O que vai acontecer? Se eu chegar para você, sentei na mesa com você para negociar e eu te falo o seguinte, Doug, você aceita um café? Qual a chance de você aceitar? Pô, Eu sentei aqui, mas vamos lá, 50%? Sim ou 50% não? sim ou não? Tá. Tá? Agora, não vou fazer aqui. Mas se eu levantar, certo? Uhum. Eu não te pedi nada. Eu Uhum. simplesmente, você sentando na minha frente, eu levanto, olho pra você e falo assim: Doug, vou pegar um café pra gente, você prefere com ou sem açúcar? O Matou. que acontece? 50% a chance? Não, Não, aumentou. aumentou. Ou Total. seja, se eu ao longo da vida souber pedir um café, fazer as pessoas tomarem mais café comigo, Uhum. aceitarem mais café, ao longo da vida pode Uhum. ser que eu faça mais negócio. Esse é um exemplo de como a gente pode ganhar mais dinheiro ao longo da vida com vendas. Perfeito. É desde simplesmente saber as pessoas tomarem mais café, até não fazer perguntas fechadas. Ah, posso te ligar? Ah, você teria um minuto? Não, Doug, eu vou te falar em um minuto o motivo do meu contato, ok? E trazer essa confiança, né, que você vai trazer nas tuas perguntas, nas tuas falas, vai fazer toda a diferença. Eu tenho uma frase que eu falo que confiança vende. Só que existem dois tipos de confiança. A primeira de você em você mesmo e a segunda do outro em você. Só que a segunda só acontece depois da primeira. Ou Interessante. seja, eu não consigo vender algo se a pessoa não me comprar primeiro.
As pessoas compram primeiro você, depois teu produto. Por isso que eu Uhum. tenho que demonstrar confiança, por isso que eu tenho que estudar, por isso que eu tenho que conhecer meu produto Uhum. e fazer boas perguntas. Quanto melhores forem as perguntas, melhor vai ser a tua oferta. Perfeito. Deixa eu dar só um contraponto, contraponto não, na verdade uma impressão minha, eu queria ouvir a tua opinião. Eu vejo uma diferença entre confiança e arrogância nesse Tá? processo. Uhum, Porque eu já sofri abordagens, assim, já fui para uhum, prospecções, conversar com uhum, pessoas uhum. como cliente, né, como Sim, comprador, sim. e, cara, senti arrogância, sabe. Tipo Aham. assim, eu tô te fazendo favor em vender o meu serviço, o meu Uhum. produto. Perfeito. E, cara, eu não consigo conectar com esse tipo de pessoa. Tá, Eu posso até querer a solução, tá. mas se a pessoa tem esse tipo de atitude comigo, cara, quebrou Aham. na hora. Tu acha que isso é comportamento ou acha Uhum. que realmente estraga essa Tá. relação quando a pessoa tem esse tipo de atitude? Perfeito. Principalmente quando eu te falei de vender autoridade também, chega nesse momento que Uhum, pode boa, parecer: "Nossa, os caras estão se achando e tal, boa. e tal, e tal". Uhum, Cara, o que que eu vejo que pode ajudar muito nisso, tá? Quanto mais eu estudar esse cliente que eu tô falando, e quanto mais eu usar rapport, eu espelhar a comunicação, ou seja, cara, se ele é um cara mais, vamos dizer assim, mais comedido, uhum, uma uhum, pessoa mais introspectiva, se eu usar uma linguagem muito aberta, se eu for muito uhum, pavãozão, uhum, assim, o uhum. que que vai acabar Isso acontecendo? vai espanar. Cara, vai disparar nele um gatilho também de pensar que eu tô sendo muito arrogante com ele, ou que eu tô querendo ganhar muito espaço, ou ele vai ficar inseguro com isso. Uhum, Quando eu vou usar, por exemplo, o rapport, eu posso usar a mesma mensagem, mas mais conectada à tua forma de comunicação, uhum. você não vai sentir essa arrogância. Entendi. Ou seja, você tem um tom de voz mais baixo, eu vou usar um tom de voz mais baixo. Eu Uhum, vou me portar mais perto da sua postura. Eu vou trazer muito mais confiabilidade. Quando é que eu imagino que acontece a arrogância, tá? Quando essa mensagem ela é entregue de uma forma diferente do perfil de comunicação de quem está ouvindo, quem está entendi. recebendo a mensagem. Aí você vai começar a transmitir um pouco de arrogância. Agora, quando eu transmitir essa mensagem mais adequada à forma em que eu vejo que você está sentindo adequado, seja em tom de voz, Uhum, seja em postura corporal, por exemplo, você está aqui agora sim, uhum, certo? uhum, Tá aí, vamos lá. uhum, uhum. Se eu ficar o mais parecido de você, com a mesma postura, com o mesmo tom de voz, você vai se sentir mais confortável. Total. Agora, se eu estivesse transmitindo essa autoridade dessa forma, certo? Cara, mudou toda a conversa. Mudei toda a conversa. Ou seja, eu posso transmitir uma autoridade de uma forma espelhada com você, eu posso fazer de uma forma que eu aprendi que tem que fazer, que é a que eu gosto, que é peito Uhum, uhum, estufado, uhum. queixo levantado, e isso vai gerar uma sensação de arrogância. Cara, sensacional. Pra tu vê que tudo é técnica, tudo é treinável, tudo é Isso, modelável, né? Eu acho isso isso. sensacional. E, pô, esses últimos 10 minutos aqui, cara, vale um. Porra, vale uma mentoria, hein, cara? Se a galera Vale, vale, pegar vale. essas dicas aqui, essa estrutura e seguir tudo que eu já li sobre vendas e Uhum. estudei e aplico no meu negócio sobre vendas, tem essa base aqui por Sim, trás. sim. Porque, cara, isso aqui é simples, Tá, mas é simples. Talvez seja simples mesmo, mas é tá. poderoso demais, é eficiente mais, Perfeito. no meu ponto de vista. Inclusive, os livros mais recomendados de venda aí, pega a Bíblia de Vendas, que eu li Uhum, início do ano agora, uhum. final do ano, que, cara, é um clássico aí, né, de vendas, cara. Boa parte da base da Bíblia de Vendas Aham. é isso aqui, né. Isso, Tem perfeito. mais algumas coisas, mas a base é isso aqui. Então, só deixar a dica pra galera, às vezes pode passar aqui no meio da conversa despercebido, cara, volta nesses tópicos aqui e olha o teu negócio, tendo isso aqui como prisma, porque vocês vão ver muita, muita diferença e pode realmente mudar o jogo dos negócios, né. Totalmente, totalmente, Dani. Cara, sensacional, sensacional demais. Eu já anotei 2 páginas aqui, eu já vou virar para a próxima. E queria chegar um pouquinho agora nessa questão aí das palestras, Tá. desse teu universo hoje, porque uma coisa eu vou Uhum, separar, tá, pra gente só uhum. pra ter uma compreensão diferente aqui, mas óbvio que é uma coisa só. Uma coisa é o teu dia a dia dentro de uma empresa, dando uma mentoria, Sim, treinando a equipe, mostrando pra eles o que precisa ser feito ou não. tá. E eu vejo como outra coisa o Darlan, pô, no palco do Gramado Summit, Uhum. trazendo autoridade. Lá tem que ter muito mais eh, não é muito mais, mas lá tu não tem mais tanto uma preocupação em gerar o resultado de fato ali, quanto, encantar a pessoa. Sim, Tem perfeito. essa questão de, né, de como Uhum, mostrar, tu até estava comentando antes no off aqui também, uhum. dessa questão que tu tenta sempre trazer o mais simples possível para Certo, conectar com as pessoas, e isso encanta as perfeito. pessoas, né, Aham. e gera uma experiência bacana, tá te Uhum, trazendo oportunidades em relação a isso. Então, como que é hoje o teu negócio? Como que tu divide isso hoje em relação a treinamentos, tá. parcerias? Uhum. Eh, e o quanto tu gosta, assim, o quanto desse mercado te fascina, enfim. Tá, legal, legal. Primeiro que eu acho que há tantas palestras, né, o palco ele foi se consolidando ao longo da minha vida, vamos dizer assim, certo? Mas eu fui descobrindo ele, eu acho que ele foi uma surpresa para mim, porque Legal.
Cara, quando é que eu comecei a entender alguns indícios, assim, sabe, de que, cara, eu curti essa parada toda? Foi quando eu cheguei, por exemplo, e na escola, vou pegar um exemplo básico, né? Eu não gostava de fazer tanto trabalho, mas eu gostava de apresentar, certo? Então eu tive alguns indícios, mas, cara, totalmente natural, assim, Sim. e eu não, em algum momento da vida eu não explorei isso, tá? Só que chegou um ponto, cara, que eu tava aí perto do, tava nos 25 anos ali pra frente, que eu cheguei assim, cara, eu tenho vontade de ensinar, sabe? Eu já passei por muita coisa, eu tô com vontade de ensinar. E aí eu disse assim: "Cara, jogo treina", ou seja, eu preciso para me tornar um cara de palco, eu preciso ir para o jogo, cara, não adianta fazer curso de como palestrar, Verdade. talvez eu aprenda mais na prática aqui, e depois eu lapide com estudo, do que eu fazer o contrário, estudar um monte de teoria Uhum. e depois ir para a prática, né. Então o que que eu fiz? Eu fui para uma escola parceira da região, e falei: "Olha, eu tô a fim de dar aula". Como a gente se conhecia, eles falaram: "Cara, a gente tá precisando nesse momento de um professor". Olha aí. Justamente. Parece que, meu, nossa, veio do nada, Casou, assim. aham. Isso. E aí eu te falei: "Bora, vamos fazer", né, são 14 noites de aula, cara, eu vou fazer. O que que acabou acontecendo? Até uma história bem interessante, que a minha esposa falou o seguinte, "Tu não chega lá", minha esposa é professora de educação infantil, ela falou assim: "Não chega lá e fala que é a tua primeira aula, né, da tua vida, porque Uhum. senão, né, daqui a pouco vai ter problema". E aí eu cheguei na turma e falei o seguinte: "Galera, só para informar vocês, hoje é a primeira vez que eu tô dando aula". E eu não tô nem aí pra isso também, nós vamos pra cima. Ou seja, tipo, cara, eu já tinha um pouco dessa confiança, porque Sim, eu penso assim, cara, por que que eu vou ter medo de falar de uma coisa que eu já vivi, total. certo? Eu acho que as pessoas muitas vezes têm medo de falar sobre as coisas, muito mais porque talvez elas sentem insegurança de solidez daquilo que elas já viveram, Uhum. do que de certa forma sobre o medo de falar, certo? Entendi. Elas têm medo de daqui a pouco travar porque aquilo que eu falei não era bem assim Sim. e, cara, eu falo sobre coisas que eu vivi, certo? Eu trago histórias. E aí, hoje me pedem assim dela, como você consegue dar uma palestra para 400 pessoas como se você estivesse falando com um amigo numa, sei lá, numa mesa depois do futebol, ou falando com as tuas filhas, ou falando com a tua família? Eu falei, cara, treino, mano, treino. Uhum. São 6 anos fazendo isso pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana estando em um palco. Só faz mai agora já são mais de 6 anos, eu tô com o cálculo desatualizado. Mas, o que que acaba acontecendo, cara? Se vai ficar bom, não tem como. E aí outra coisa, uma dica importante, Doug, que é o seguinte, não falar para as pessoas, não como se a sua mensagem fosse uma mensagem, de eu estou transmitindo para eles, mas eu estou falando com eles. Legal. Ou seja, eu começo a estabelecer um diálogo. Abro minha palestra, cara, mostrando uma cartelinha de comprimido e brincando e vendendo uma cartelinha de comprimido com o pessoal. Eu saio dali, eu começo a desenhar num flip chart um polvo, uma casquinha de sorvete, um reservatório d'água, uma roda d'água e uma lata de azeite, e eu explico para eles como é que funciona uma engrenagem de vendas de uma empresa, não através do flywheel, entendeu? Mas uma linguagem que elas entendem. Por quê? Por que que isso foi fácil para mim, cara? Porque é a linguagem que eu sempre preferi aprender de uma forma simples, prática, sem terminhos bonitos, sem aquelas paradas todas de, nossa, tem que parecer que eu sei, não. Cara, é da forma mais simples. E, cara, vamos lá. Se eu falar de flywheel, por exemplo, quantas pessoas vão entender? Se eu falar que, cara, Não sei, sei lá, velho, pouquíssimos. vai ter 2 de 100 que vão saber do que eu tô falando. Agora, se eu falar, cara, como funciona através de um polvo, uma casquinha de sorvete, um reservatório d'água, uma roda d'água e uma Aham. latinha de azeite, cara, nossa, velho, todo mundo vai conseguir. Ou seja, eu democratizei essa informação. Legal. Eu deixei ela no acesso às pessoas. E aí isso foi se consolidando, né, cara, de ter essa experiência, de repetir várias vezes, de testar muito, Uhum. que eu acho que essa é a grande sacada, né. Eu testei tanto, você tá no 30º episódio. Certamente o 30º você já está conduzindo muito melhor. Por quê? Porque você repete, você está gravando Total, ontem, vai total. gravar hoje, hoje de tarde, você está fazendo, cara, você vai ficar cada vez melhor. Não tem como regredir, Uhum. sabe? E aí tem um ponto que é uma frase que eu usei esses dias até. Eu voltei do Paraná, estava no aeroporto e, cara, eu tinha falado uma coisa na aula sem querer, assim, eu disse, cara, tem que gravar um vídeo sobre isso. Que eu disse, a ignorância tira a confiança, o conhecimento traz confiança, né? Perfeito. Por que que as pessoas não têm confiança muitas vezes para falar em público? Porque elas ignoram, não no sentido delas serem burras naquilo, mas no Uhum. sentido de elas desconhecerem muito do que elas vão falar, desconhecerem ou não terem solidez naquilo que elas vão falar. E quando eu busco conhecimento, cara, conhecimento traz confiança, certo? Doug, um exemplo prático. Darlan, mas eu não consigo porque a empresa que eu trabalho não me incentiva a estudar, ela não paga. Doug, eu recebi o primeiro
curso pago por uma empresa com 31 anos. Olha aí. Eu já tinha feito 2 graduações e estava na metade de uma pós, certo? Uhum. Se eu tivesse esperado para uma empresa me qualificar, eu não estava aqui, Doug, certo? Perfeito. Cara, e a frase que eu sempre uso: nunca terceirize o que é crucial para você. Ou seja, se o desenvolvimento da tua carreira, se o teu aprendizado é crucial para você, você não pode terceirizar para uma empresa, você não pode terceirizar para outra pessoa, cara, você tem que assumir. Eu deixei de comprar carro para estudar, eu deixei de ir em festa para estudar. E não é que eu deixei de fazer todas as. Cara, eu me diverti na minha vida, mas eu me diverti talvez menos do que eu imaginava. Porque eu aprendi que todo prazer de curto prazo, cara, te cobra um preço de médio a longo. E quando a gente abre mão de prazer de curto prazo, a gente tem prazer de médio e longo prazo. E são escolhas que a Verdade. gente tem que ter ao longo da vida para a gente poder ter uma vida mais próspera ou, enfim, pelo menos viver melhor, né? Sim. E só para fechar, que talvez você faça um link, mas para a gente chegar no tal do sucesso, vamos dizer assim. Uhum. E quando eu falo em sucesso, geralmente a galera me pede o que que é, eu falo assim, cara, para mim sucesso é deitar no travesseiro de noite, deitar na minha cama e dormir tranquilo. Legal. Se eu durmo tranquilo, porque eu tô de boa com as minhas filhas, com minha esposa, tô financeiramente equilibrado, tô com meu negócio ok. Então, cara, pra mim, sucesso é só deitar e dormir tranquilo, sabe? Ponto. Perfeito, perfeito. Eh, eu estava anotando essas frases aqui, cara, vai ter tanto corte bom, hein? Pô! Nossa senhora. Muito bom, Palestrante, né, cara? muito não, A gente vai treinando outro eles. nível total, É, cara. vai lá. Eh, eu queria avançar um pouquinho para te perguntar sobre ainda sobre o digital, em relação ao teu hoje processo para criação de Uhum, conteúdo, né, como uhum, que tu se porque, pô, tem essa afinidade, dá pra ver que tu tem essa uhum. naturalidade aí com falar, com gravar e tudo mais, mas óbvio, tu tá falando aí sobre treinamento, então isso foi muito Sim. treinável, né. Uhum. Mas eu queria entender hoje qual a frequência que tu produz conteúdo, como Tá. que é esse teu dia a dia, como tu divide aí, Uhum, pô, eu tenho um dia específico pra uhum. produzir ou eu produzo no meu dia a dia, porque Tá. essa é uma dor muito comum Uhum. de quem tá nos assistindo. Pô, Sim, o cara é empresário, lida com várias coisas, sim, eu tenho que criar conteúdo ainda, sim. tipo, é mais um problema que ele tem que botar na lista Uhum. de afazeres dele lá. Tá, E o tráfego, cara? Pô, tu tá, falou que teve uma galera aí te vendo, né, te tá, reconhecendo através de anúncios, queria que tu tá. falasse um pouquinho, a Beleza. especialidade da casa. Vamos falar a favor, né? Vamos falar a Isso, favor. isso. Tá, beleza. Vamos falar só os prós, né? Não, não, tá Não, não, liberado, brincadeira, brincadeira. conta tudo. Brincadeira, brincadeira. Cara, assim, sobre a minha rotina com gravação de vídeos, como eu te falei, né, o Joso também é um parceiro que eu Legal. tenho, um cara que eu escolhi, né, pra fazer meu material, porque eu acho que ele casa com o meu posicionamento. Uhum. A gente não é aqueles caras de, tipo, loucamente produzir conteúdo o tempo inteiro, Tá, porque, lembra da história da manada que eu te falei, né? perfeito. Então, por exemplo, assim, eu sou um cara que pensa assim: todo mundo fala que o segredo pra você crescer é você, sei lá, daqui a pouco tem que fazer tantos stories por dia, Frequência. tantos posts, não sei o quê. E tá tudo certo, eu acho que tá ok. Mas eu sou um cara que me preocupo mais de quando um vídeo meu for pro ar, eu tá satisfeito com o conteúdo, do que se ele tem 1 minuto e 36, ele deveria ter 1 minuto e 10 ou 58 segundos, Uhum, entende? E é uma discussão que a gente tem normalmente. Eu falo assim, cara, eu prefiro ver que eu fiz um grande trabalho, do que, uhum, não, mas o algoritmo, cara, mas eu vou ganhar menos dinheiro ao longo da vida por causa disso, tá tudo certo, uhum, entende? Talvez, mas tu vai deixar dinheiro na mesa? Eu não quero todo o dinheiro da mesa. uhum. Sabe aquela história hoje em dia, por que tu tá deixando dinheiro na mesa, tá deixando dinheiro na mesa? Eu falei, cara, mas eu não quero todo o dinheiro da mesa, velho. Mas tu tá pensando pequeno? Não sei, velho. Mas talvez eu viva muito bem com aquilo que eu consiga abocanhar, entregar bem, entendeu? Então, qual é a lógica? É qualidade e não quantidade, que a gente tem trabalhado até agora, Legal. sabe? E, cara, o que que tem sido? Então a gente vai gravar, sei lá, uma vez a cada 10 dias, uma vez a cada 15 dias, a gente vai gravar 2, 3 vídeos, vou soltar 1, 2, 3 vídeos por semana, Uhum, vou ter stories ativo praticamente todo dia, mas quando não dá também não quero saber, porque, cara, eu tenho uma família, mano, uhum. certo? Ah, eu tenho que fazer stories. Tá, mas daí eu não posso pegar minhas filhas na escola? Cara, exploda seu stories, entende? Mas tu vai deixar dinheiro na mesa. Sim, vou deixar dinheiro na mesa. Pode pegar pra ti também um pouco. Não tem problema, cara. Eu não preciso de tudo pra mim, velho. E eu acho que essa é a grande diferença entre ambição, né, e ganância. Ambição, cara, é você ter um objetivo muito claro de o que eu quero, quanto eu quero e até quando eu quero, mas ganância é querer tudo pra você. Legal. Sabe? Eu acho que essa é a grande diferença. E assim é a minha rotina. E a gente escolhe esses vídeos, a gente cria conteúdos muito autênticos, eu procuro não trazer coisas que eu li num livro, por exemplo. Cara, eu gosto de fazer analogias,
Sim, sabe? sim. De trazer a coisa fácil, de deixar aquele conteúdo difícil de uma forma mais fácil e trazer o conteúdo dessa forma. O conteúdo é muito artesanal, cara. Eu sento para escrever o roteiro do meu conteúdo e eu penso, cara, como as pessoas vão entender muito fácil aquilo, sabe? E como eu vou conseguir gerar nela algo real, assim, que ela vai conseguir enxergar. Por exemplo, quando eu vou falar de um pé de alface, cara, e fazer uma analogia, quando eu falo que a grama do vizinho é sempre mais verde, eu digo assim, cara, cuidado que ela pode ser sintética ou que ele cuida mais dela do que você. Então, e a gente fazer essas analogias é super importante. E aí, trazendo para cá, cara, vem o tráfego, que eu acho que o grande exemplo do tráfego para mim ele aconteceu no Gramado Summit, Legal. né, que eu vi ele funcionando muito bem. Eu tô te entrevistando no melhor momento, cara, e É, acabou de ter um case de sucesso com o é isso aí. tráfego. Cara, o Gramado Summit eu só fazer um link, né, que é o que tá em alta, né, porque a gente acabou Sim, de sim. passar por ele, assim. No ano passado eu já tive alguns anos onde eu fui participante, né, onde eu fui um visitante do Gramado Summit, e no ano passado eu fiz um post, né, e eu acabei postando no LinkedIn e no Instagram, porque eu cheguei lá e eu fiz uma foto do palco principal e escrevi, né, e adotei pra mim, não é uma questão de se vai acontecer, mas quando vai acontecer, ou seja, eu sei que eu vou estar aqui. Incrivelmente no ano seguinte, né, no próxima edição, eu já era um dos palestrantes por ter investido nesse posicionamento digital, né, nesse conteúdo, que certamente eu não teria chegado lá se eu não tivesse feito isso. Bom, e aí a gente fez um vídeo sobre isso, né, sobre essa história. Eu patrocinei no raio do evento, Legal. né, e tiveram pessoas na minha palestra que viram isso, né, e que de fato chegaram disseram o seguinte: "Cara, eu vi teu anúncio no hotel, né, e por que que eu fiz no hotel? Por que que eu fiz, um raio maior?", né. Eu falei assim: "Cara, poderia ter feito lá no evento". Só que, se vai pegar muitas vezes nesses eventos, a estrutura de internet não funciona tão bem, ou Verdade. seja, as pessoas não estão o tempo inteiro ali no Instagram, a rede não roda tão bem. Sim. Então, cara, o que que adianta eu fazer ali? Eu pensei: "Cara, eu vou abrir pelo menos 10 quilômetros do raio do Ah, e evento, fica hospedado, né. porque as pessoas vão olhar no hotel". Uhum. E 2 pessoas, cara, me falaram: "Eu estava no hotel Ah, e que eu vi teu legal. vídeo, e eu vim pra tua palestra porque eu achei teu vídeo muito legal, o teu caso muito legal, eu não te conhecia e vim pra cá". E essas pessoas, cara, elas geraram outras oportunidades, ou Uhum. seja, elas vieram lá por causa do tráfego, né. Só que o tráfego e aí eu acho que é um negócio importante, cara, você pode usar tráfego hoje, pra tua visibilidade, Uhum. pra gerar mão de obra. A mão de obra tá difícil, cara, anuncia a vaga de emprego através de tráfego, Perfeito, se for o caso, perfeito. entende? Tráfego não é só mostrar teu produto, cara. Não. É a tua presença de marca, teu posicionamento, é talvez mostrar a qualidade do teu material em relação Uhum. aos outros, para você não ser mais um. Então, eu acho que o tráfego não é só converter, vender, 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 Uhum. sabe? Tem coisas, e eu sou um cara que investe dessa forma, tem coisas que não é investir e ter retorno direto. Tá. Cara, tem coisas que é intangível. Tem investimentos que são intangíveis. Tem investimentos que são em percepção de marca, Uhum. certo? Não são em, nossa, não, investi 1.000, retornou 5.000. Sim. Não é isso, cara. É em posicionamento, é em percepção. E o tráfego eu tenho utilizado mais nesse sentido. Darlan, quando é que tu vai lançar teu curso online? Todo mundo me pede isso, né? Eu falo, cara, na boa, eu não tô pensando nisso agora, Excelente. certo? Eu tô pensando que, cara, eu quero que as pessoas percebam a minha marca de uma forma qualificada, percebam que eu não sou mais um, percebam que eu sou verdadeiro, Uhum. percebam que eu não fiquei milionário vendendo o curso de Uhum. como ficar milionário, sabe? Entende? Elas percebam, cara, que a minha trajetória ela é sólida. E depois disso, cara, sim, pode ser que eu monetize de alguma forma, mas eu não quero vender por vender, eu não quero transformar a minha marca num produto simplesmente, sabe? Eu quero um significado para ela. Inclusive, quando eu vou falar para as pessoas, né, às vezes elas até me dizem, pô, Dela, teu posicionamento não é muito claro, a gente tinha que ter mais ideia lá do que tu faz. Eu falo, quase faço o que, ao contrário do que eu ensino, tá? Que é o seguinte, eh, eu quero que as pessoas tenham dúvidas sobre o que eu falo. E essa dúvida faça com que elas não consigam me colocar numa caixinha que elas já conhecem. Uhum. Perfeito. Elas vão ter que criar uma nova caixinha e dizer: "Cara, eu não sei o que que esse cara faz direito, mas eu gosto dele". E esse é o meu posicionamento, isso que eu tenho buscado, sabe, tipo, ser um cara que fala sobre várias coisas, mas que as pessoas não consigam dizer exatamente o que que é, só que elas gostem daquilo que eu faço, sabe. Então acho que esse é o ponto aí que eu tenho tentado trazer. Cara, sensacional.
pra mim, isso reforça aquilo que a gente tava conversando antes sobre outro ponto, que é Uhum. entre aspas, fazer errado, mas que também funciona, né? Porque não é o que a galera recomenda, mas funciona muito. E eu fecho com essa ideia também, porque às vezes tu deixa esse pontinho de interrogação, fica intrigante, pô, mas sabe? E aí tu força um contato, tu força a pessoa a Perfeito. questionar, procurar mais. Então eu acho muito, muito legal isso também. E o tráfego, cara, eu vou usar não foi combinado, tá? Não foi mesmo, não foi Não mesmo. faço o tráfego Não foi do mesmo. Darlan ainda, Tá. né? Fica a dica. Mas eu vou usar esse corte aí para meus anúncios, cara. Bora, 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 bora. Pode usar esse case aí, pode Brincadeira. usar. Cara, sensacional. Eu queria te perguntar ainda, Uhum. pra gente ir avançando aí para os finalmentes, sobre a tua família, cara. Tá, Como que tu tem 2 filhas, então, anotei sim. aqui o nome, Tem a Lara, tem a Lara Lorena e a Lorena, tá na outra página e aqui, tem a deixa eu não Edna, que é a ver. esposa, né. E a Edna, que é a esposa, beleza. E uma de 6 e outra de 3, né? Isso aí. Cara, como que é esse ambiente, como é a relação delas em relação ao teu trabalho hoje, em relação ao Uhum, digital? Tu consegue inserir elas um pouco hoje na tua uhum, rotina de negócios, na uhum. criação de conteúdo ou Tá. não? Como que Uhum. tu enxerga esse ponto? Tá, beleza, beleza. Elas estão muito presentes, né, na verdade, no meu dia a dia, né. A Lara definiu o seguinte, que o papai é professor de adulto e a mamãe é professor de criança, Que legal. né. Então, assim, lá em casa é assim. E eu brinco sempre que elas são a diretoria da empresa, né. Eu tenho um conselho lá, né, que é Aham. formado por essas 3 mulheres aí, elas que definem pra onde a empresa vai, são elas que cobram as metas, é mais ou menos assim. Cara, eu insiro elas muito no dia a dia, Uhum. que é cara, minhas filhas, minha esposa, tá em todas as minhas palestras e apresentações, o primeiro slide é delas, Legal. né. Eu tenho uma particularidade, né, a Lorena, ela tem porque eu fiquei pensando antes, porque a Lorena fez 3 agora, né, Uhum. no domingo, então pra mim ela tinha Bem 2, agora recente. virou 3, Sim. né, então eu fico pensando. Mas a Lorena tem uma particularidade, que ela tem uma mutação genética raríssima, que se chama síndrome do cabelo impenteável, Olha que aí. são cerca de 100 casos no mundo que existem, né, Caramba, sobre isso. cara. Ou seja, o cabelo dela é tipo um sol, assim, sabe, todo espetado, é um loirinho espetado pra cima, assim, é Que um white loucura. power, assim, Aham, basicamente, aham. entendeu. Então, se você olhar lá no meu Instagram, no Instagram da minha esposa, você vai ver isso, tá. Então elas estão presentes muito, cara. A Lara, uma personalidade incrível, forte, ela é brigadora, ela tem um posicionamento forte, ela quer se impor, ela quer Aham. liderar. A Lorena, eu brinco que é a mais abraçadora de árvore, né, Muito mais bom. meiga, mais calma, mais tranquila. E minha esposa, então, nossa, né, também super adequado. Vamos dizer assim, ó, a esposa eu não vou falar mal dela, porque ela não tem defeito, ela só tem virtudes. Eu aprendi muito com ela ao longo desses nossos Legal. 18 anos juntos, ou seja, eu tô com ela Pô. desde os 18 anos. E aí um ponto importante, né, às vezes os caras chegam pra mim e falam assim: "Não, porque a minha esposa isso, minha esposa aquilo, porque ela não sei o quê", e ficam falando mal da esposa, ficam falando mal da empresa. Eu falo: "Cara", eu, como eu sou mais pragmático em alguns momentos, eu falo: "Cara, burro é você". Ou seja, se você tá há 18 anos com a mesma pessoa e ela tem defeito, cara, não é ela o problema é você que tá há 18 anos com uma pessoa que você não gosta. Ou você: "Não, porque a empresa que eu trabalho, eu tô há 20 anos e não sei o quê, é sempre a mesma coisa já há 20 anos, há 5 anos, há 10 anos". Eu falei: "Cara, burro é você". Se não serve, por que que você ainda tá lá? Se não serve, por que que você tá com a pessoa ainda? Então, eu acho que esse é um problema do ser humano hoje, sabe? Ele tá o tempo inteiro reclamando e não assume, não tem autorresponsabilidade, sabe? Eu acho que eu falo muito mais sobre autorresponsabilidade do que sobre autoajuda, né? Todo mundo quer autoajuda, mas eu acho que a gente tem que falar mais sobre autorresponsabilidade. E, cara, a família pra mim é algo fundamental, ok, né, Doug, que, cara, tô cada vez viajando mais. Uhum. Eu tenho uma regra, né, que eu sempre digo que é 2 para 5, 3 para 4, que é 2 dias fora, 5 em casa, ou no máximo 3 fora e 4 em casa. Eu deixo dinheiro na mesa, né, poderia trabalhar muito mais, minha agenda hoje praticamente para treinamentos, para palestras, ela tá muito estruturada para pelo menos 6 meses para frente. Então, tenho viajado muito, tenho muita demanda, mas também, né, tenho começado a projetar, a gente como família mesmo, poder viajar mais junto, elas começaram a me acompanhar, e é basicamente assim que eu tenho levado, né. A minha mãe me apoia demais, meu pai também é um vencedor na trajetória dele, na vida pessoal dele, minha mãe guerreira, nossa, um exemplo para mim, né. Minha avó, meu avô, nossa, maravilhosos, só tive bons exemplos na família. Tivemos desafios, Uhum, mas uhum. que se transformaram em exemplos, né, de superação, e foi muito legal. E, cara, as minhas filhas me acompanham em todo lugar, tanto que em todo lugar que eu chego, eu posto uma foto delas com o local, e aí eu digo: "Elas novamente comigo agora na cidade tal". Aí minha esposa até falou um dia assim: "Cara, você me manda, parece que elas estão lá contigo". Não, elas estão, né, elas estão comigo. E o ruim é lidar com a saudade, né, Sim. obviamente, Doug, eu não sou o melhor pai que eu poderia ser, né, porque eu tenho defeitos.
Tem momento que eu vou, cara, que eu vou xingar, que eu vou aumentar o tom da voz e depois eu penso, cara, não deveria. Só que, cara, pensa assim, meu, eu acho que esse é o grande legal da parada toda, É sabe? verdade. Cara, olha que sem graça seria se a gente fosse perfeito, cara. A perfeição é sem graça, né? Na verdade, tem uma frase que eu falei um dia que é a imperfeição é que nos move, cara. Uhum. Porque se a gente for Verdade. perfeito, mano, o que que vai acabar acontecendo? Não Você tem não, mais o que fazer, não tem o que fazer. né? A perfeição paralisa. É A verdade. perfeição é sem graça. A perfeição vai nos deixar triste. A perfeição vai nos deixar deprimidos ao longo prazo. Então, quando eu chego e eu digo assim, cara, eu ainda não sou o melhor pai que eu poderia ser, ainda não sou o Uhum. melhor marido que eu poderia ser, ainda não sou o melhor filho que eu poderia ser, cara, eu tenho espaço de melhoria. A única coisa que eu sempre falo é, cara, erra, só não numa coisa que você já errou antes. Ou seja, Uhum. não repete. Você vai errar, Doug? Vai. Só não repete o erro, sabe? Tenta ao máximo não repetir o erro para você, de fato, conseguir evoluir. Porque o erro, sim, vai te ensinar muito, só que errar 2 vezes a mesma coisa, aí eu acho que não é interessante, aí pode ser burrice, aí pode ser que você não tá tendo um caminho muito legal. Cara, que prazer, assim, que satisfação, ouvir e absorver um pouquinho mais da tua mentalidade, da tua história, da tua trajetória, enfim, desse conteúdo aí, porque eu sempre digo, cara, que pra mim o maior benefício do Dogcast, né, óbvio que é gerar valor, assim, o propósito é gerar valor, mas eu tenho um benefício muito claro que, cara, eu sento à Uhum. mesa com pessoas que eu, assim, pagaria muito pra estar. Sim. Então isso é um benefício que a gente absorve aqui e tá tudo sendo documentado, então as pessoas também podem absorver. Mas é sensacional mesmo, vale o ouro aqui. E eu sempre pergunto também em relação à família, né, em relação a isso, porque a gente tem muitos empresários, muitos clientes, muitas Uhum. pessoas que nos acompanham que também vivem esse desafio aí de gerenciar família, gerenciar tempo, que é né, o ativo mais difícil da gente gerenciar hoje. E, e existe um movimento, né? Pelo menos existe os dois, mas existe um movimento muito assim, claro e forte de, meu, tu tem que estar 24 horas por dia, ou o máximo possível, em performance, performance, performance. E tá tudo bem quem tá nesse momento, acho que tudo são fases, são momentos, a gente nunca é uma coisa só, né? Eu já tive momentos onde eu trabalhei 16, 17 horas Uhum. por dia e tá tudo bem. Hoje eu já tento diminuir justamente porque eu tenho também 2 filhos, tenho um pequeno de 5 e tenho uma bebê de 9 meses, e eu faço o máximo possível, me esforço ao máximo para dedicar tempo para eles, né, além da minha esposa também. E eu sempre brinco, quando eu chego em casa às 6 horas, cara, são 3 pessoas, assim, demandando atenção, e aí, assim, o cara já tá esgotado, mas tu tem que se virar nos 30 pra conseguir dar atenção pra todo mundo, Total. né. E isso é Total. muito legal. Então eu acho que eu gosto de perguntar justamente pra gente ter exemplos de pessoas que também entendem Sim. isso, Aham. lidam com esse desafio, e mais do que isso, muitas pessoas, como é o teu caso, que prezam por tirar Uhum. tempo para isso, né, Sim. investir tempo nisso, e abrem mão muitas vezes de outras coisas para estar com isso. Então, Perfeito. não é o único caminho, né? A gente já conversou sobre isso em outros momentos também, e quem escolhe estar performando, estar viajando, tá tudo certo, Uhum. faz sentido também. Mas são momentos, eu só gosto de trazer esses outros pontos Uhum. também, né? Porque é interessante a gente absorver isso e ter exemplos de que, cara, tu não precisa, tu pode escolher também estar com a tua Total. família. Total. E eu gosto também de sempre dizer que, para mim, ainda as melhores coisas acontecem fora, cara, do Sim. Stories. Uhum. Acontece fora do Stories, acontece fora do Sim. podcast. Sim. Então, eu Sim. acho que é interessante Total. trazer isso pra galera, esses contrapontos. Total. Queria ouvir de ti ainda que dicas tu pode deixar pra galera, Uhum. sobre performance, sobre venda, sobre mentalidade, né? A gente conversou sobre várias frentes aqui, e exemplos também tu estava me contando agora do exemplo de um aluno, né? Sim. Em relação a arriscar, cara, fazer o que precisa ser feito aí. O Doug, um conceito que eu gosto muito de trazer para as pessoas é sobre mentabilidade, né? Mentabilidade é um conceito, até tem um vídeo meu no Instagram recentemente sobre isso, que é um conceito novo, né, que eu criei. Eu sempre falava muito sobre algumas combinações, assim, sabe, sobre uma tríade que a pessoa precisa ter para ter uma performance melhor na sua carreira, para viver melhor, enfim, certo? Para ter uma trajetória mais próspera. E aí chegou num ponto, eu falei assim, cara, eu fui convidado para ser coautor de um livro, e eu pensei, cara, como o meu capítulo vai ser um capítulo que vai, de certa forma, gerar mais interesse por parte das pessoas? Porque, cara, vai ter dezenas de autores. Uhum, Então não adianta eu escrever lá, sei lá, como ter a melhor performance, não sei o quê. Eu falei, cara, isso aqui o cara lê 200 vezes por dia nos anúncios, em tudo, né? uhum. Daí eu pensei, cara, eu falo sempre sobre mentalidade, sobre ambição e habilidade. E aí eu falei assim, cara, como é que eu posso trazer isso de uma outra forma? Pronto, eu vou criar o conceito de mentabilidade, ou seja, é a junção dessas 3 palavras: mentalidade, ambição e habilidade. Perfeito.
Aí eu fiz o quê também, né, pra facilitar o processo, pra não dar, né, vai que essa palavra pega, eu registrei, né, ó, Olha aí. eu registrei Ah, eu sabiamente. registrei, né, eu Boa. registrei, não vou deixar assim livrão não, Aham, né, porque boa. se um dia eu quiser, por exemplo, ter um livro sobre isso, se eu Perfeito. quiser ter um podcast sobre isso, enfim, se eu quiser falar sobre isso, cara, eu já Uhum, tenho uhum, uhum. direito sobre esse termo aí, né. E justamente ele falou o quê? Que a nossa mentalidade ela é regulada justamente pelo ambiente que a gente está inserido, ou Uhum, seja, quero me tornar uma pessoa que olha mais para as oportunidades do que para os problemas. Eu quero que a minha carreira melhore porque eu não estou feliz. Cara, o que que eu vou ter que fazer? Mudar de ambiente, ou seja, eu vou buscar ambiente, seja em cara, mudar de ambiente pode ser lendo livros, uhum. tá? Perfeito. Alguma coisa muito simples. "Nossa, mas é que eu não tenho dinheiro para isso". Cara, é para um livro, você pode pegar emprestado, você pode ir Verdade. para o YouTube, certo? É você deixar de seguir uns caras que você segue na rede social, é você escolher quem você quer seguir. Cara, mudar de ambiente pode ser com o seu próprio celular, Uhum. certo? Pode ser com livros, enfim. E eu sempre digo o seguinte: automaticamente, no momento que a gente muda de ambiente, a gente vai para um ambiente mais próspero, é automático. Você vai se tornar mais ambicioso. Verdade. Não tem como. Se você mudou de ambiente, você vai se tornar mais ambicioso. E ambição é justamente aquilo que eu estava falando antes: é o que você quer, quanto você quer e até quando você vai querer realizar isso. Ou seja, tem que ter muito claro isso. Eu tenho na minha casa, por exemplo, 5 post-its na parede onde eu coloco lá o que eu quero para os próximos 5 anos. É só isso, cara. Uhum. É essa a minha ambição, né? E não é todo o dinheiro da mesa, novamente falando. Sim. E aí, o que que vai acontecer? Quando você se torna mais ambicioso, você automaticamente vai precisar de mais habilidade, ou seja, mais conhecimento, mais ferramenta, mais técnica para fechar o quebra-cabeças, né? Porque o que que eu tenho visto cada vez mais, né, que o mundo por que que as pessoas estão tão frustradas, né? Porque o mundo tá cheio de gente comum com ambição. Gente comum com ambição é o quê? Gente não preparada que está sendo muito motivada nas redes sociais a brilhar, que nasceu para brilhar, que nasceu para ser, o maior, mas na verdade quando a gente vai olhar na prática, por que que essas pessoas se frustram? Porque elas não têm método, elas não têm repertório, elas não têm habilidade para tornar aquela ambição realidade. E essa combinação para mim sempre fez muito sentido, né? De mentalidade, ela começa tudo no passo um que é a mentalidade, né, e aí se eu olho para o ambiente. Depois eu me torno mais ambicioso, deixo claro a minha ambição e depois, cara, eu vou ter que estudar e me desenvolver para aquela habilidade, para ter repertório e habilidade para resolver e para deixar essa ambição real, né, para ela se tornar real. Então basicamente esses 3 fundamentos aqui. E depois daquele ponto que você me falou, sobre essa mentalidade muitas vezes de não seguir o que a manada fala, e eu acho que você pode ter notado isso quando eu falei dos vídeos. Não é porque todo mundo está dizendo que o meu vídeo tem que ter tanto tempo que eu vou fazer, porque eu Perfeito. não confio na manada. A manada não sabe muitas vezes o que tem que fazer. Quando a maioria das pessoas sabe o que tem que fazer, você já perdeu o timing É da verdade. coisa, né? Boa. Porque, cara, se a maioria tá fazendo, já passou, já foi, né? Já não é mais, você não, já não vai mais se tornar tão próspero, porque se a maioria das pessoas sabe, não é mais a forma, né? E um aluno meu me pediu recentemente, cara, Darlan, como foi, né, com a tua esposa grávida, no meio da pandemia, tomar o risco que você tomou, né? Como é que foi ter esse mental forte para aguentar isso? E aí eu devolvi com uma pergunta para ele, né, cara? Quem assumiu mais risco naquele momento? Né? Fui eu que mudei ou você que continuou onde você estava? Por que eu tô falando isso, cara? Doug, é muito comum as pessoas imaginarem que quem muda toma risco. Uhum. Mas quem não muda também está tomando risco. Verdade. E aí qual a minha pergunta? O que dói mais? A dor do risco da mudança ou a dor da estagnação? Qual delas vai doer mais? Uhum. Eu não sei, depende. É muito individual, cada um de nós tem que perceber e tem que decidir isso. Lembra que eu te falei antes nisso, que é eu sempre levo para 2 caminhos. Sim. Qual é o que dói mais? A estagnação ou essa dor do risco de tomar uma decisão que nem todo mundo está tomando? Eu não sei, você vai ter que analisar para tua vida. Se você for uma pessoa que vai dizer o seguinte: "Não, eu não suportaria aquele risco, eu suporto mais a dor da estagnação", tá tudo certo. Se é um cara como o Darlan que vai dizer o seguinte: "Eu não suporto a dor da estagnação, porque a minha zona de conforto tá no desconforto. Uhum. Eu preciso já para um outro lado". Eu sou aquele cara que, tipo assim, eu vou ficar 5 anos fazendo a mesma coisa, 3 anos, daqui a pouco, cara, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer outra coisa, né. Eu já tô pensando no meu próximo ciclo. Esse ciclo que eu tô vendo na minha carreira, ele vai até os 40 anos, eu tô com 36, Uhum. vai até os 40. Depois disso eu já vejo outras coisas, certo? Talvez diferentes do que eu faço hoje. Por quê? Porque eu sei como eu funciono. Eu preciso me desconfortar, né? Eu não quero fazer isso talvez, por 50 anos para frente. Talvez eu faça por mais 4 anos, depois eu mude, eu não sei. Mas esse é o meu conforto, é no desconforto. Cara, aqui, eu estava enquanto você estava falando isso, eu estava pensando em outros
exemplos de pessoas que já passaram por aqui, também do dia a dia que a gente ouve aí, e como é semelhante essa questão do empreendedor, da pessoa que ela tem essa veia empreendedora, ser inquieta, né, em Uhum. relação a isso, assim, e querer às vezes tu vai olhar o cara. Eu até brinquei esse tempo atrás com o Jordão, quando ele esteve aqui. O Jordão, ele é dono de negócio, já teve várias experiências com negócios locais, e aí ele criou um Instagram no passado, que é a Olhada Tech, e, cara, bombou, assim, ele achou uma fórmula para fazer vídeos que funciona muito, e ele começou do zero, em 6 meses ele já estava com 50.000 seguidores, quando a gente gravou. Quando o episódio foi ao ar, já estava com 80, 90 e agora já passou de 200. Eh, e aí eu falei pra ele: "Tá, e aí, cara, tu estava legal, estava faturando bem, aí tu foi caçar problema, foi criar conteúdo", ele falou porque ele começou a falar que ele demorava 8 horas por dia pra gravar um vídeo naquele Uhum. formato, no início, blá-blá-blá. Eu falei: "Aí tu foi caçar problema?" E aí ele brincou, né, que não e tal. Mas, isso é um exemplo, né, trouxe um exemplo aqui de outra pessoa pra ilustrar o quanto tem isso, o quanto isso é Uhum. comum, assim, em pessoas que estão Perfeito. empreendendo e vislumbrando o próximo passo. Uhum. Cara, não consegue ficar muito tempo naquele negócio, parece que tem Aham. um bichinho picando e, cara, precisa ir para o próximo passo, Aham. entendeu. E até tem uma frase, eu não vou me lembrar onde eu li, mas foi em algum livro também, que diz que um construtor nunca será um síndico. Uhum. Cara, essa frase me marcou muito, porque é verdade, a pessoa que ela tem esse negócio de construir, de ver crescer, de fazer as coisas acontecer, ela não vai conseguir ficar administrando aquele Aham. negócio pela vida inteira, entendeu? Perfeito. Porque ela já tá pensando no próximo negócio. Aham. Isso é comum, assim, eu tenho visto um Aham. padrão, sabe, em várias pessoas que eu converso, isso é muito bacana. Legal. Cara, eu queria que tu deixasse, se tu puder, dicas de recomendações de livros também pra galera. Tu falou que tu gosta Tá, muito de ler, eu também gosto, e sempre que eu posso eu tá, trago aí ideias de livros tá, novos, além daquele que tu já citou antes. tá. Coragem, Não, assim, eu citei O Cercado de Cercar Idiotas. de Idiotas, Esse é um exato. livro um pouco mais difícil de encontrar, Doug, porque Tá, nem sempre ele tem disponível no Brasil, tá, né, então de vez em quando você encontra, às vezes não encontra, então, tipo, eu tenho que ficar de olho nele, mas é muito bom, perfeito. tá. Eh, livros, né, que eu geralmente cito para os meus Uhum. alunos também nas aulas, que são livros que pra mim cara, pra mim vendas, pra mim negócio é o básico, você não precisa inventar Tá, muita roda, tá. Mas primeiro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, legal, do que pra Dale. mim eu li é o livro número um, tá. Uhum. Então assim, da lista, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Livro número 2 do Cialdini, que é o As Armas da Persuasão, Perfeito. certo? Que um livro também fundamental para quem quer se desenvolver mais com vendas. Livro número 3, o Spin Selling, certo? Tá. SPIN, né? Selling, Uhum. né? Que é justamente para quem quer entender de como fazer perguntas melhores. Livro número 4, para quem quiser, é o Prospecção Fanática, do Jeb Blount, que é um cara, também um livro um cara super pragmático, que vai falar de vendas de uma forma bem direta, né? E é um cara que mostra, por exemplo, como, sei lá, daqui a pouco você pode escrever um e-mail para prospectar um negócio, Uhum. né? Então é muito massa também. E tem um livro, mais aí é para modelagem para quem é um empresário, possivelmente quer modelar seu negócio, que é o Receita Previsível, que também é um livro Tá. bem interessante, tá? E assim, complementarmente, só para ir também finalizando, Doug, mas algo que eu lembrei agora quando você estava falando foi o seguinte: cara, quando eu era, vamos chamar de funcionário, Uhum. eu odiava ser chamado de funcionário, certo? Ou de Sei. colaborador e tal. Porque, cara, eu desenvolvi uma mente intraempreendedora. Uhum. O que que é o intraempreendedor? É aquele cara que antes a gente falava que era aquele cara que veste a camisa e tal, e tal, e tal, né? O pensamento de dono e tal. Mas, cara, pra mim o intraempreendedor, eu tô falando agora pro cara que hoje ele é um empregado, um funcionário, um colaborador, como você queira chamar, e ele tem no futuro o desejo de ter um negócio próprio, de empreender. E, cara, e nem sempre é a melhor solução. Tem gente que não quer isso e tá tudo certo, mano, sabe? Eu não preciso. O mercado nos pressiona hoje a ser empreendedor, o mercado nos pressiona a alta performance. Eu sempre digo, cara, você não precisa, mano. Você não precisa, não cai nessa. Faz o que é melhor pra você, faz o que tá dentro da tua ambição. A única coisa que você tem que entender é que ambas têm oportunidades e têm desafios. Que quando você escolhe uma, você está escolhendo oportunidades e desafios. Ou seja, você não pode mais reclamar depois, né? De que você foi para esse caminho, que você deveria ter. Não, cara, você escolheu e agora você vai ter Uhum. essa dificuldade, você também vai ter uma oportunidade. Que é o seguinte: dicas que eu dou. Você ser um intraempreendedor. Por quê? O intraempreendedor, ele é um cara que ele tem muito mais chance de crescimento, porque ele de fato, ele vai olhar o negócio como se ele fosse dele. Eu costumo dizer que o intraempreendedor é aquele cara que você olha para ele e você tem dúvida se ele tá no contrato social da empresa, sabe? Você fica, cara, esse cara é sócio, Sim. bicho. Porque
ele às vezes não se importa com o horário, ele simplesmente, cara, tá querendo pensar no resultado que ele vai entregar, no envolvimento que ele vai ter com a empresa. E outra, olha só que interessante, cara. Ser um intraempreendedor é um treino para ser empreendedor. Verdade. Porque você treina a ser empreendedor com a empresa dos outros. Uhum. Eu falo pro cara, mano, tu quer um dia quer ter o teu negócio? Então, É a seja residência o da dono do negócio agora, porque depois, quando você tiver o teu, cara, você simplesmente vai replicar o que você já fazia. Perfeito. Só que o que a maioria das pessoas quer hoje? Hoje elas querem ter pessoas no time delas que elas não foram enquanto elas eram colaboradoras. Elas simplesmente querem um comportamento que elas não tinham. Sim. Então, cara, não vai ficar muito mais fácil se você treinar ser empreendedor com a empresa dos outros? Sim. Sempre. Você vai possivelmente aumentar as suas chances de crescimento e talvez, cara, você se destaque tanto, cresça na empresa e nem queira mais ter teu negócio depois, Uhum. certo? Porque você vai se destacar tanto. E outra, cara, que talvez sim, você vai estar muito mais preparado para ser um empreendedor, sabe? Perfeito. Então, acho que é uma consideração só que eu quero fazer, porque eu já tive convites para falar sobre palestras sobre intraempreendedorismo, Uhum. porque eu sempre me orgulhei muito disso, sabe? Legal. Eu não tinha essa certeza de que eu queria ter o meu negócio um dia, sabe? Eu tinha certeza de que eu queria impactar a vida das pessoas, mas não Sim. era assim, nossa, eu quero ser empreendedor, eu quero ser dono de empresa. Cara, hoje eu sou, mas, cara, não era bem assim sempre. Mas eu só não gostava de ser chamado de funcionário. Eu era aquele cara que, tipo assim, ó, meu, eu prefiro pensar nos meus deveres do que os meus direitos. Legal. Ah, mas eu tenho que cumprir lá. Não, cara, eu não tô entregando resultado. Sempre foi assim, Doug? Não, oscilei, cara. Uhum. Você vai oscilar em algum momento da tua Sim, carreira, quem tá normal. nos assistindo, ouvindo, vai oscilar. Só que, cara, o que importa é que você é na maior parte do seu tempo, né? Se Uhum. você tiver essa mentalidade, ela vai te ajudar muito. Cara, show de bola. Eu vejo esse ponto aí também muito em relação à promessa, né? E assim, eu tô no digital, então eu vou falar que eu acredito que o digital trouxe muito isso, que essas falsas promessas. Sim, E eu acho que aí que tá a grande armadilha. É quando tu vislumbra um negócio pelos motivos errados. Então, eu vou empreender porque eu vou ter mais liberdade. Todo mundo vendia vender curso online, ser infoprodutor, trabalhar com digital, como ter mais liberdade de horário, tempo sim, né, de dinheiro. Cara, que liberdade, eu trabalho muito mais agora. Pô, todo empresário que eu converso, todo empresário que eu converso, o cara sim, trabalha muito mais do que totalmente. a galera que não empreende, assim. Sim. Não que quem não empreende não trabalhe muito, não é isso que eu quero dizer. Só Uhum, quero dizer que em comparação, a gente uhum, acha que empreender uhum. dá menos trabalho. E, cara, não dá. Tu vai Isso, trabalhar mais horas ainda. Porque tu isso. não tem mais horário, entendeu? Então agora tu sabe que tu Perfeito. vai ter que trabalhar mais ainda. É. E aqui a gente tá cercado de pessoas que são assim. Eu até brinquei ontem com a galera da Green, né? Do Aham, Josi. Pô, os caras estavam lá em evento, final de semana inteiro, voltaram de evento de madrugada, no outro dia de manhã estavam aham. aqui, Legal, legal. pô, fazendo Uhum. conteúdo, gravando os bastidores, eles nem estão aparecendo, Isso, sabe? Mas eu isso. faço questão em evidenciar porque eu acho isso sensacional. E é assim, é o que a É, gente tá fazendo, é o dia a dia real é. da galera. Ô, Doug, tem só para deixar mais claro, a minha opinião é o seguinte, eu acredito que o intraempreendedor e o empreendedor, eles não têm o botão liga e desliga, Perfeito. certo? E o funcionário tem o botão liga e desliga. Ou seja, bati meu cartão, fiz não sei o quê, cara, acabou, agora eu tô pensando na lista do supermercado, pensando no churrasco que eu vou fazer. O intraempreendedor e empreendedor, cara, não tem liga e desliga. Ah, é certo ou errado? Cara, não sei. É que o nível de envolvimento ela é tão grande que a gente não consegue desligar, né? De fato, que nem você falou, cara, às vezes você tá lá brincando com os teus filhos e tal, cara, mas você tá pensando, ah, mas eu sou culpado porque eu penso em negócio enquanto que eu tô brincando. Cara, não dá. Não tem, né? Como também eu penso nas minhas filhas enquanto eu tô Tá trabalhando, trabalhando. entendeu? Exato, exato. Então é uma relação, assim, que a gente vai fazendo, eu acho que isso resume, né, que o funcionário tem botão liga, desliga, e o intraempreendedor e o empreendedor não tem botão liga, desliga, sabe? E tá tudo certo. Cara, É uma sensacional, escolha. sensacional. Não, essa aí matou a pau, anotei aqui pra mim, porque isso resume 110% o que é esse dia a dia. Darlan, cara, demais, assim, demais, demais, demais. A aula, cara, eu anotei um monte de coisa aqui pra mim que vou tirar como insight. E não tem dúvida de quem tá nos Massa. assistindo vai ter muito insight também. Quero já aproveitar também pra fazer o convite pra galera que ainda não te segue, né, que de repente me segue e não te segue, e te acompanhar. Porque, cara, teu conteúdo assim, não tem desperdício, Uhum. não tem nada de malefício em acompanhar, porque só tem coisas boas lá. E principalmente, né, a gente acaba acompanhando, às vezes,
pessoas que estão distantes, né? O que a gente Aham. tava também contando, não sei se a gente comentou aqui durante o episódio ou no off, mas às vezes a gente acaba acompanhando big players, assim, que, pô, já tem, pô, milhões de seguidores e Sim, tal. sim. E, cara, muitas vezes, assim, tudo bem, esses caras Tá merecem o que tudo eles têm, tá certo. tudo certo, aham. Mas muitas vezes a gente tem pessoas tão próximas, sabe? Uhum. Que tem, cara, tanto resultado, tem uma mentalidade tão boa e tem um impacto tão grande que às vezes só não tem ainda Total, o total. reconhecimento digital do que outras Não pessoas tem têm. tantos seguidores só. Tem tantos seguidores, exato. Acabou. Então, eu estava conversando ontem com isso também com outra convidada aqui sobre isso. E, cara, a gente precisa trazer essas pessoas pra perto, acompanhar e Claro. abraçar isso aí, porque a gente tem um movimento muito bom. Então, eu te agradeço demais, pelo tempo, cara, de verdade, por ter. Pô, te chamei, eu acho, semana passada, né? Foi bem Foi em de última hora. cima do Não, mas laço, tudo certo. assim. Mas casou a agenda, deu pra Ainda fazer bem que deu rápido. tudo certo. E, cara, já agradeço demais por ter topado aí de estar participando, de entregar esse conteúdo de valor pra galera, de graça, né? Aham. Porque o tempo custa caro. Cara, tudo que tu trouxe de insight aqui é um conteúdo pago aí que a galera paga em vários Sim, cursos pra ter. sim. Então, Perfeito, pô, perfeito. te agradeço demais por isso, de verdade mesmo. E queria que deixasse aí tuas redes sociais pra alguém que não te conhece ainda, né? Pra poder te Beleza. acompanhar. Se alguém quiser contratar vocês, né? Contratar a mentoria, enfim, não sei se tá aberto ou não agora. Tá. Mas, enfim, teu pitch de vendas aí. Não, beleza. Uma que a galera pode me seguir lá, que eu não tô querendo vender nada pra ninguém, não tem Boa. cupom de desconto, não tem nada. Eu quero realmente gerar valor, eu quero que aumente o meu alcance, né? O meu Legal. objetivo é de ganho indireto, né? Com as redes sociais, eu não quero lá vender. Eu vou deixar só uma mensagem final para as pessoas também aqui, Maravilha. que tem uma frase que eu gosto muito, que é que o depois será igual ao antes, a não ser que você faça alguma coisa. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O futuro é o passado. O Uhum. futuro possivelmente ele vai repetir o que a gente teve no passado, a não ser que a gente mude alguma coisa nesse cenário, né? A não ser que se eu não tô contente com o passado, o futuro possivelmente vai ser só replicável em relação àquilo que eu já passei. Então, por isso que o depois é igual ao antes. E aí o que eu tenho dito para as pessoas, cara, se você não tá feliz com o passado, com o que te trouxe até aqui, ou não tá tão feliz, porque Uhum. também não é que não serviu Sim, sim. nada, né? Porque eu acho que tudo que te trouxe até aqui te construiu, te possibilitou estar aqui, mas a gente tem que pensar o que a gente faz daqui para frente, né? Será que eu não tenho que mudar de ambiente? Será que eu não tenho que começar a ler mais livros? Será que eu não tenho que fazer um treinamento? Será que eu não tenho que ouvir mais as pessoas? Será que eu não tenho que tomar 2 cafezinhos por semana com gente Uhum. mais inteligente que eu? E isso, cara, vai mudar tudo, certo? E isso eu acredito fielmente nisso, né? Que a gente precisa em algum momento ter um ponto onde a gente fala assim, cara, mudou, certo? Acabou aquele problema, acabou, eu decidi. Eu falo que o mundo tá cheio de desejo, vontade e intenção. E isso não adianta, certo? Eu tenho desejo de crescer, eu tenho vontade de crescer, tenho intenção de crescer. Não, não vai crescer. Vai crescer quando você decidir crescer, sabe? A decisão tem um peso muito grande, porque daí você não negocia mais nem consigo mesmo. Mas, gente, Doug, te agradeço muito pela oportunidade, cara. Curti muito o papo. Acho que, cara, você tá muito bem. Que 30º legal, que episódio, eu acho que legal. vai ficar melhor ainda. Tomara que a gente grave mais ainda, né, Verdade, pra verdade, frente. com certeza. Vamos gravar com outras coisas. Mas, cara, sou assim, de fato, cara, eu vejo que o teu trabalho ele é muito diferente do trabalho. Tem gente gravando podcast. E eu acho que você não grava mais podcast. Você já tá num outro nível, né? Você já tem uma marca, está se consolidando e certamente cada vez mais vai alcançar mais pessoas. Te agradeço pela oportunidade. Quem quiser me encontrar, né, pode encontrar no @darlanwielsman, certo? WILSMANN, né? Vamos lá. Eu sei para os marqueteiros de plantão, lembra, não é bom esse teu sobrenome aí, para não sei o que eu falei, tá tudo certo. Eu sei por que eu uso ele, tem um Legal, valor sentimental de eu bacana. utilizar esse sobrenome também e não querer mudar, né? Porque tem uma questão muito particular que eu digo, cara, eu quero levar esse sobrenome também de uma outra forma como ele foi enxergado até então pelas Legal. pessoas, né? Tinha um passado, né? Porque muitas vezes a gente vem com um passado, a família, porque não sei o quê, isso, Uhum, aquilo. uhum. Eu falei, cara, tanto eu como meu irmão, o Diego, né? A gente quer construir um outro cenário, né? Quanto meu pai também já tem mudando, já mudou, já ajudou nisso tudo, ele é um vencedor. Quanto a minha mãe, então a gente já conseguiu mudar muito isso e a gente quer consolidar cada vez mais. Então, lá no Instagram, @darlanwielsman, no LinkedIn, são as 2 redes que eu mais utilizo. Alguns vídeos também já tenho utilizado no TikTok, então tenho Legal. feito alguns movimentos nesse sentido e espero que todos estejam lá. Por favor, né, galera, comente lá os meus vídeos, dê aquela Boa, força, boa. manda um direct, tá com dúvida, manda. Eu demoro um pouco para responder, porque eu até falei hoje de manhã, eu estava dando uma aula antes de vir para cá, e eu falei, cara, graças a Deus, eu cada vez estou demorando mais para responder no direct, porque tá chegando mais Que mensagem, legal, né? cara. Então, cara, que bom isso também. E eu disse para eles, vocês têm que cuidar aqueles caras que vocês mandam mensagem e ele responde em 10 Na hora. segundos. Porque esse é aquele cara que ensina a ser milionário, É. né?
ensina a ser milionário, ele ficou milionário fazendo isso. Ele tem tempo para estar lá te respondendo, ou seja, se responder muito rápido, você tem que ter medo, tá? Então é mais ou menos assim. Então é isso aí, meu recado final. Te agradeço mais por essa Boa. oportunidade. Desejo muito sucesso para você, cara, porque eu nunca vou desejar sorte, porque sorte a gente deseja para quem não tá preparado. Porra, que isso, hein? Que finalização, cara. Muito obrigado mesmo de coração pelo reconhecimento aí do trabalho. A gente faz isso com certeza para agregar mais. E, cara, o que eu falei, estar na mesa com pessoas assim de valor não tem preço, né? Então, eu sou o maior beneficiado aqui com esse projeto todo. Legal. Pessoal, eu agradeço demais ter vocês com a gente em mais um episódio. Eu quero ver a legião do Darlan aí comentando nesse vídeo depois, vai nos posts que sair no Instagram, vai estar tudo collab no YouTube. Eu quero ver se a legião é engajada Vamos lá, mesmo ou não. galera, vamos lá. Porque, pô, a galera aí com certeza tá performando, tá tendo muito resultado, então não deixe de mandar o feedback de vocês, que é a maneira que a gente mede, né, o quanto isso impactou a vida de vocês, tá bom? Então, muito obrigado por ter vocês comigo em mais um episódio e até o próximo Dogcast.